E aí, família Palmeiras, estamos de volta com o Palmeiras Cast by Betfair. Rudy Landucci tá aqui ao meu lado. Vamos fazer um diferente, Vamos fazer um diferente. Esse é do Galvão Bueno, né? Aqui é o Galvão. O Galvão, ele vai objetivo, só que ele só faz assim. Né? Olha aí, toma aqui com o Luiz Carlos. Tá, adoro. Mas, ô Rodeira, fala aí, a gente bebê. teve um episódio aí recente muito bom, hein, cara, com o Marcos Rocha, foi sensacional. Figuraça, né, cara? Ele é demais, né, mano? Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? Se bem que esse maluco, ele tá mais forte hoje do que antes, né? Acho que ele mudou de esporte. O quê? O CrossFit, a marca do CrossFit vem com o rosto dele hoje em dia. Tá bolado, né, velho? Mas embaixo das traves era monstro. Demais, né? velho. Era não, né? Ainda é. Sim. Continua ainda. Porque ainda continua jogando aí naqueles jogos de veteranos. Se joga no ataque também, às vezes, porque o goleiro gosta quando, né? Veterano quer jogar no ataque. Tem isso. Tô vendo que ele tá balançando a cabeça, então acho que joga. Pois é. Agora eu só não sei como que eu apresento. Porque, cara, ele é representante de 93, ele é representante de 2000, de 99, de 2004. Tem época aí a dedo pra escolher. Cara, a história do Palmeiras passa pela história dele, né, mano? Com certeza. E vice-versa. Com certeza. Você quer que eu fale o nome dele? Representante da Academia de Goleiros. Ó, eu vou falar aí. E o nome do meu avô, que joga no gol até hoje no Clube Paineira, Sérgio. Grande Sérgio Goleiro! Muito bom. Show de bola, viu, cara? Prazer. Valeu. Esse cara que eu sou Te receber aqui. Caraca, vai com calma, Sérgio. Pô, obrigado. Muito legal participar desse bate-papo aqui. E 16 anos de clube, né? Só, né? Passei aqui, cheguei, né? Hoje eu entrei aqui, eu até brinquei com o Guilherme, né? Que eu sou de 92, quando eu subi profissional, e foi da época de que plantaram essas árvores aqui que divide o muro de São Paulo e Palmeiras aqui, né? O CT. Dessa época. Opa, então eu venho aqui e passo um filme, mas show de bola. Estar com vocês aqui é maravilhoso. Não, pra gente é um prazer poder te receber aqui, ainda mais, né, tão próximo agora, né, do mês de junho, boa, né, que tem o 12 de junho, que é uma data que é muito lembrada pelos palestrinos, né, teve aquele encontro dos ex-atletas, você tava lá com a galera também. Pô, teve muita gente ali que fazia tempo que você não via. Muito. O Mazinho, né, que vocês entrevistaram aqui, a gente tava comentando antes, 28 anos que a gente não se via. Tivemos também uma situação, até que mandar um abraço para ele, que a gente está torcendo pela recuperação dele, que é o Daniel Frasson, né, que não pôde vir, mas está aí se recuperando, né, de um problema de saúde. Mas a galera toda, cara, foi muito legal passar o dia com o Edmundo, o Cláudio, Juari, enfim, todos os jogadores, Sampaio. Imagina só, você bater um papo de Só resenha. 30 anos atrás. Nossa, foi maravilhoso. E quem que tá mais em forma ali? Você, né? Eu fui dar um abraço no Mazinho, ele falou, cara, você quase me arrebentou. É que o Mazinho tá em forma ainda. Mas eu sempre, como eu falei, né, como goleiro, eu treinava muito. Aí eu parei de jogar e eu continuei treinando, né? E eu tenho uma igual sorte, Marcão, né? Eu tenho uma sorte que a genética me ajudou bastante. Então... A sua genética de treino. O Sergião é o cara que ele nasceu pra ser atleta, né? Porque hoje em dia é difícil o cara não ser atleta, mas teve uma época, não é diminuindo a época, eram outros tempos, que o cara até conseguia se virar. Hoje é mais difícil, você percebe isso, Sergião? Percebo e eu comentei isso ontem com os amigos, né? Hoje você tem que ser atleta e a parte física hoje ela é assim, ela tem que imperar, ela é metade de um elenco assim, das conquistas. Antes, o jogador ele até jogava com a cabeça mais solta, né? 2, 3 quilos, até 5 quilos acima, o cara conseguia jogar. Se virava. Mas hoje não. Não dá, né? Hoje não é para qualquer um, não. Acho que o futebol se modernizou e também a parte física, que ela, assim, veio para realmente trazer esse equilíbrio. Tanto é que os jogos, na minha época, o pessoal corria 12, aliás, 7, 8 quilômetros. Hoje corre 10, 11. Então, você vê a diferença. O Rony corre 25. Quando não acorda bem. E Sérgio, você que tem, até o seu filho também, vocês gostam muito de academia, preparação física. Eu não sei nem se você se formou nisso, mas você nunca teve vontade de ir para esse lado no pós-jogador, trabalhar com isso no futebol? Tive sim, mas quando eu parei de jogar, eu ia fazer faculdade, né? Tem uma situação interessante, que eu ia me preparar para gestão esportiva. Mas aí a minha mulher, cara, ela fez educação física aqui aqui próprio na Marquês de São Vicente mesmo. E aí ela teve um problema lá que ela falou assim, não, você não vai fazer não. Muita mulher, não sei o quê. Tem um jogador que jogou na Portuguesa, o cara nem é famoso, saía com todas as mulheres na classe. E você vai fazer? Não, não vai fazer. E aí eu falei, não, mas tem nada a ver, pô. E aí essa brincadeira, mas eu acabei não fazendo. O Sampaio fez lá na São Marcos, né, que é lá uma gestão esportiva. Era meu sonho fazer, mas não consegui fazer.
E claro que eu conheço muito da parte física, porque desde os 11 anos eu faço, assim, a preparação física, ela faz parte da minha carreira, fez parte. Eu sempre fui um cara muito dedicado a essa parte, porque eu acho que o físico é a sua ferramenta de trabalho. Então, eu como goleiro, eu tinha que estar sempre no auge da preparação física. E eu continuei fazendo, eu gosto. E lá em casa, lá eu tenho 2 filhos, né? A Maria Eduarda e o Lucas. A Madu também, ela joga vôlei. Coloquei também para fazer. E o Lucas também acompanhou. O Lucas me acompanha de vez em quando. Ele não consegue muito, mas tá bem também. E gente boa, hein? Moleque, gente boa. Moleque Você vê o caráter da família, né? Show Do de bola. pai e tal. Moleque, gente boa demais. Sim. Você é natural de Caloré, no Paraná. Isso. E você veio pra São Paulo. Como que se deu essa sua vinda pra cá? Como é que você veio parar aqui no Palmeiras? Caloré, inclusive o Marcos, a gente brincava muito. O Marcos falou, nunca vi uma cidade chamada Caloré, e com K ainda. É a única cidade com K. Mas ele fala assim, cara, você brinca, não, Caloré, é perto de Jandai do Sul, Apucarana, porque Caloré ninguém conhece, né? E aí, era próximo da cidade do Ratinho, que é o Ratinho, o famoso apresentador, que chama-se Marumbi, aí vem Jandai do Sul, Caloré, essa região. Mas eu vim para cá, para São Paulo, em Carapicuíba, com 9 anos. Meu pai, nós somos, assim, 6 filhos, né? 3 homens, 3 mulheres. E nós viemos para cá em 1980, né? E aí eu vim para cá com 9 para 10 anos. E me criei ali e fui na rua, aquela brincadeira de rua, e estudando, jogando. Joguei salão com 12 para 13 anos, comecei a dar o esticão, né? No gol. E o salão, o que acontece? É pancada e magrelão, e machucava muito. Aí fui pro futebol. Aí eu comecei a jogar na várzea, com 17 anos eu trabalhava na metalúrgica, já ajudando minha família, e jogava no final de semana. Aí eu fui jogar na seleção de Osasco, disputar uns jogos abertos, fui vice-campeão, e o treinador de Osasco veio para o Palmeiras, que era o seu Héctor Marchetti, e aí ele tomou conta da base dos juniores e do juvenil, em 1989. Aí eu entro no Palmeiras, dia 13 de janeiro de 1989, e fiquei 2 meses de teste, e no jogo de teste, eu peguei 2 pênaltis. O treinador falou assim, ó, vamos lapidar esse rapaz que ele é pedra bruta, vamos embora. só 2 pênaltis. Esse tom muito bom. Carapicuíba, né? Carapicuíba. Eu morei em Carapicuíba nos últimos 3 anos, né? Muita gente agora fala de você lá. O pessoal saí de lá, agora tô ali. Traíra. Tô em outro. Tem alguns jogadores que saíram de lá, Luizão. O Paulo Nani, né, que foi pro São Paulo. O Eliel, que é do São Paulo, é de lá. Dizem que que foi do Inter, um centroavante, depois jogou no Santos. Tá me fugindo. Damião. Diz que o Damião. Leandro Damião. Diz que é de lá também, da Coab. Então, ali surgiram alguns jogadores bons. Amauri, que jogou na Itália, isso aí. Grande Amauri. Amauri, cara. O Amauri, você olha na ficha dele, Carapicuíba. Olha o Assunção não é de lá, eu tô louco? Assunção é de Caieiras. Caieiras. Perdão, Assunção, você veio aqui, ó. Assunção é show de bola. Não, mas é legal ele falar do Amador, cara. Começou no Amador, jogou na seleção de Osasco, pra ver que o Amador podia tem ter sido você. E você falou, Rudi, que assim, dos goleiros Marcão e Veloso e Sérgio, eu sou mais habilidoso, tá? E eu comecei jogando na linha com 11 anos. Eu ia perguntar isso. Acho que vocês se lembram da famosa rebatida? Sim. Eu chegava da escola, cara, eu jogava num time chamado Ameriquinha, do Tião, e eu jogava na linha, só que era reserva. Eu corria, mais ou menos. E aí, quando eu chegava da escola, a gente ia brincar de rebatida. E eu era bom no gol. A rebatida dele. Eu sei, pô. Joguei muito com meu pai, isso aí. Você vai fazer um desafio até, a galera que tá acompanhando, bota nos comentários aí o que é rebatida. Que rebatida é um jogo pra gente que tem um... Vamos fazer um dia uma matéria aqui, rebatida com o Sérgio. Fazer. Pô, é legal. Pô, é da hora. Valendo as regras são assim, bateu na trave, tem tantos pontos. É da hora. Valendo creatina. Um pote de creatina. E aí aconteceu, eu jogava na rebatida e jogava no final de semana na linha. Aí choveu no jogo lá do Ameriquinha, choveu muito. E o goleiro faltou. E eu tava lá, né, na reserva, e o treinador falou assim, alguém gosta de jogar no gol aqui? Né, o Tião perguntou, eu já de imediato falei, eu gosto. E aí eu joguei no gol, arrebentei, fechei o gol. Aí ele falou assim, a partir de hoje o outro goleiro não precisa vir mais não. O Sérgio é o nosso goleiro. E aí começou minha história como goleiro. Tem até uma foto minha no Facebook, jogando no Tião com a camisa azul. Eu lembro que eu pulava e não alcançava na trave. E aí, com 11 anos, aí eu fui, comecei a jogar no salão, na várzea, aí deu esticão, né, pra 1,88 e comecei. Aí a minha história começa. Aí eu entrei no Palmeiras em 89 e assim estou aqui hoje. Mas olha como é que é louco, né? Como o futebol muda, né? O universo geral, mas o futebol, a gente tá falando do futebol aqui. Hoje em dia, um moleque com 11 anos, ele já tá na base. Sim. E já tá começando em algum time. Hoje em dia é quase impossível. Você chegou no Palmeiras com 17. Com 17. Qual a chance de acontecer isso hoje? Muito difícil. De várzea, ainda bem remoto. E bem preparado. É. E os jogadores, eles se preparam, né? Na escolinha.
né, faz o trabalho de base, já tem a finalização, trabalho técnico, com 11, 9, e aí vai pro salão, e aí vai. E na minha época não teve isso. Não só eu, tantos outros jogadores. Imagina o Cafu, que passou em tantos clubes para fazer teste. Então é muita história bacana, é de superação mesmo. Legal demais, cara. Caramba, demais. E a chegada aqui? Você assustou um pouquinho no começo, porque, pô... Fila, vindo amador, pressão. É uma forma de jogar, né? Aí você vem para conviver com os profissionais, como é que foi para você? A minha história ela é longa, mas eu vou resumindo. Em 89 eu passei no teste, e já de imediato eu tinha 2 goleiros acima de mim, que era o Paulo e o Wilton. E aí depois tinha o Veloso já em cima, né? Que já estava estourando, estava jogando. E aí o que aconteceu? 17, 18, me emprestaram para o Embu-Guaçu, disputar a 3ª divisão, que naquela época tinha a 1ª, 2ª e 3ª. Eu fui lá disputar esse campeonato. Do Paulista, né? E fui bem, cara. Fui bem. Passei dificuldades, assim, recebia a cada 2 meses, pegava trem, uma dificuldade tremenda. Só que eu era do Palmeiras e fui bem. Quando eu voltei em 90, eu disputei a Taça São Paulo. E aí eu fui como reserva, mas eu consegui no 2º jogo já ser titular. Só que o time não foi bem. Aí nós fomos classificados. E quando nós retornamos, o Palmeiras mandou quase todo mundo embora, o pessoal. Paulinho Kobayashi, Carlinhos, um monte de gente, E eu pensei que eu ia embora também. Falei, cara, não fomos bem. Me seguraram. A partir dali eu fiquei largado ali, esperando o time. E aí o César Maluco era treinador do Ceilândia. Aí o César ligou pro seu Dilon, né, o nosso secretário aqui, e falou, seu Dilon, o Sérgio tá aí, eu quero trazer ele pro Ceilândia. Cara, eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído de São Paulo, nunca... Falei, e agora? Tô sem nada, vou ter que me profissionalizar com 20 anos, ir pro Ceilândia e sair de casa. Namorava, minha família, né, precisava de mim. Cara, eu tive que enfrentar. Falei, vou embora. E aí o seu Dilon falou, acho bom você ir, você vai jogar, de repente você vai bem, você volta. Isso foi em 91. Aí, pô, cara, peguei o Transbrasil, né, que era... Né, o aviãozão. E aí cheguei lá, já cheguei lá meia-noite, 1h da manhã, já me sacanearam, porque foram me buscar lá no aeroporto. Quando cheguei na casa, na concentração, aí 2h da manhã, eu fui deitar na beliche lá, já tava assim, o forro, já capotei, né? Que é sacanagem, né? 12 caras dentro da casa. Botaram só o lençol. Aí eu só caí no chão e falei assim, amanhã eu vou pegar alguém, hein? Aí todo mundo dando risada, né, no escuro. Então foi assim a minha vida. Em 91, cara, assim, passei assim, dificuldade pra caramba em Brasília, mas arrebentei lá, fui melhor goleiro e fui vice-campeão. Time muito simples, Ceilândia, e cheguei até a final. Que legal, assim, aí cara. O pessoal lá, o Taguatinga, que hoje é o time lá, né, que é o Fera lá de Brasília. E aí o Taguatinga queria me comprar. Ligaram aqui e tal, o seu Dilon que cuidava. Falei, não, Sérgio. Aí eu voltei. Na volta, quando eu volto pra cá, 91 para 92, foi que eu apresentei. Aí saiu no jornal os jogadores que saíram emprestados que ia ser aproveitado. O Sérgio, o Tonhão, o Sidney e o César, que foi o goleiro de 92. Caraca. Aí saiu no jornal, na Gazeta Esportiva. Aí tu já guardou. Cara, Aí pra mim, né, pô, isso aí era um sonho, você ser aproveitado no profissional, cara. E aí eu fui me apresentar aqui, tem até uma história bacana, engraçada. Não conhecia nada, peguei o trenzão, desci na Lapa, né? Tô com uma camisa assim, toda aberta, assim, e eu tinha ganhado uma correntinha da minha namorada, minha esposa hoje, e tô aqui andando aqui, ó, tinha uma favelinha do lado aqui do São Paulo. Aí fui passar ali 2 caras pulando na minha frente, um já meteu a mão na minha correntinha, aí o outro parou no chão, quebrou um pedaço assim, né? Ficou olhando pra mim, olhando pra correntinha, e aí eu fui pegar, quando foi pegar, eu emendei uma bica, falei, tome! E já saí correndo aqui pro CT, né? Falei, aí cheguei aqui com o botãozão aqui arranhado aqui, suado. O Ceará falou assim, o que aconteceu? Eu falei, fui passar ali, os caras me roubaram. Eu falei, você é louco, não passa ali não, pô. Ali não pode passar ali não. Aí foi assim a minha apresentação. O cara chegou suado, os caras... Boas-vindas. Pô, esse cara é atleta, você vê ele vem correndo já se condicionando, velho. Eu não sabia de nada, eu me dei uma bica e vim pra lá. Fiquei aqui, ó, só com a camisa aberta aí. Eu acho que é onde é um condomínio hoje, né? Ali mesmo. Eu sei. Cara, mas depois que eu peguei a manha, né? E aí foi a minha história. Me apresentei, teve 7 goleiros, né? Que era o Carlos, o Ivan, o César, o Veloso e o Wilton e o Paulo. 7 goleiros na apresentação. E aí como é que você vai... Nossa. Cara, não foi fácil pra mim, não. 7 goleiros. Não, com 3 já é difícil, mas 7... Quase um time inteiro de goleiro, velho. A minha história dá um livro, cara, sei lá. Não, mas aí, como é que você conquista essa vaga aí, Sérgio? Então, Rodi, eu comecei a treinar, pra você ter ideia, quando me apresentei, eu tinha 79 quilos, 1,88 m,
cara, você não se alimenta bem. Aí eu comecei a treinar aqui, e aí eu correndo por fora, os goleiros treinando, eu treinando, já fazendo 15 dias de treinamento. Aí o que aconteceu? O Carlos era o primeiro definido, o Nelson Batista era o treinador, definiu o Ivan como segundo. Só que o César tinha sido campeão no Lemense, e o Veloso tinha sido campeão no União São João de Araras. Só que o Veloso tinha uma rincha, meio que ele não se dava muito bem com o Ivan. E aí aconteceu, eu não sabia nada disso. Eu nos treinamentos comecei a aparecer. Eu era mais alto dos outros dois, né? Que era o Wilton e o Paulo, que era mais velho de casa, mas eu era mais alto que ele e eu tinha saído, eu tinha experiência. Nos coletivos eu arrebentava. E aí eu comecei a crescer muito dentro dos treinamentos. E aí o Nelson Batista foi pedir pro Veloso ser o terceiro. O Veloso já tinha jogado, já era ídolo do clube. Não quis ser o terceiro. Falei, eu vou voltar pro União São João. Que lá estão querendo de volta, vou ganhar mais, e voltou. E aí, cara, eu louco pra... Aí chegaram no César. César, você vai ser o terceiro goleiro e tal, né? E a gente quer que você fique. Não, o Lemense me chamou, e eu vou voltar pro Lemense que eu não quero ser o terceiro, não. Tipo Big Brother de goleiro, né? Os caras foram se eliminando. Foi assim, cara. Parece que era pra mim ser o terceiro mesmo. Aí o Nelson Batista chegou no Zé Mário e falou assim, eu quero o Sérgio como terceiro goleiro, pode ir. Aí quando os caras viram a notícia pra mim, eu quase infartei, né? Saí só dando... Você também vai querer ir embora? Eu falei, você tá louco? Eu tô querendo ficar. E aí fiz um ano de contrato, né? Não ganhava nada, comecei a ganhar o meu dinheiro e tal. E, cara, um ano maravilhoso pra mim. Sou de longe ajudando muito, né? E assinei o contrato, fiquei como terceiro goleiro. E o Wilton e o Paulo... Quer dizer, o Nelson Batista me deu a oportunidade. Esse cara foi fantástico. E aí a minha história começa aí. Começo a treinar, Aí chega o Marcão como quarto goleiro. Era isso que eu ia perguntar. 92, chega o Marcão. E o Zé Mário era o nosso treinador. O Zé Mário já não gostava muito de judiar da gente, né? O bicho era bravo, cara. O bicho fazia... Treinador de goleiro. E aí aconteceu. O Marcão era o quarto, ele pegou e começou a chamar o Marcos para ser o quarto goleiro. Ele foi ali no campo, viu o Marcão correndo, né? Porque o Júnior treinava junto aqui. Marcão cabeludo, todo largadão. Ele chamou o meu lema, Matheus, chamou o Marcão, vem cá. A partir de amanhã você vai começar a treinar com profissional. Sim, senhor. E faz favor de cortar esse cabelo, tá? O Marcão, tá bom. Chegou outro dia, o Marcão só deu uma paradinha no cabelo, não cortou quase nada. Ele falou assim, você tá já abusado, hein? Eu falei pra você cortar o cabelo, não vai parar. Aí o Marcão começou, né? E aí começamos a ser amigos nessa época aí, 92. Ele era o terceiro. Aí surgiu um problema muito grave, que foi o próprio Ivan foi dispensado, e aí surgiu eu como segundo goleiro. Aí o Marcos como terceiro. E nesse período, 92, todo mundo sabe, o Carlos teve um problema, e aí o César retorna do empréstimo, como era mais experiente, é mais velho que eu, ele volta na minha frente. Ele joga as finais, ele começa a jogar o Paulista ali, fomos para finais. 92, e aí foi quando o Palmeiras perde já na era Parmalat ali, e perde pro São Paulo na final. E aí nessa virada que acontece tudo, né? Nessa virada eu renovei meu contrato, porque o contrato era um ano só. Um ano, Era igual hoje, 3 anos de contrato. Você tem que ir bem durante o ano para você renovar. E eu sempre crescendo de produção. Aí eu fui chamado para renovar o contrato, e o Veloso volta e renova. E o Marcão também fez o contrato dele. E o César, ele jogou com o joelho com um problema no menisco. Os dois, ninguém sabia. E aí quando o César, nas férias, ele operou os 2 joelhos. E ele operou e veio, se apresentou, e aí o Veloso era o titular. Nessa nova mudança, que é 93, que faz todo aquele timaço, né? O Veloso titular, eu reserva e o Marcos terceiro. E o César se cuidando. E aí foi o que aconteceu, né? Começamos a jogar, Paulistão. O quarto jogo em casa, chovendo. O Veloso vai e fez uma defesa e estoura o dedo. E aí foi quando eu entro no gol, né? Chovendo, 2-0 pro Rio Branco. E aí? Gelou de cima e embaixo. Falei, nossa. Aí o Zé Mário jogou a bola assim, é com você. O Veloso machucou. Eu não sabia o que tinha acontecido. E aí eu subi, cara, chovendo, 2-0 pros caras, e começou aí. Eu lembro que eu peguei 2 bolas boas assim, que veio uma no finalzinho, eu tinha empatado já. Eu peguei uma bola do lado e uma no chão. Beleza. E aí, beleza, fui pra casa. Quando eu voltei, aqui era tudo aberto. A imprensa, ela entrevistava o pessoal na hora que chegava. E aí eu cheguei aqui me apresentar, o Veloso estava no meio de uns 10 repórteres. Eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Aí quando os caras me viram chegando, saíram de perto dele e vieram tudo pra cima de mim. Eu não era conhecido ainda. Quando eu olhei pro Veloso, o Veloso estava com o braço engessado já. Falei, nossa, o negócio é comigo agora. Aí eu entrei dentro da salinha,
fui pegar minha cesta de roupa, aí o Chiquinho, que era o roupeiro, falou, o Vanderlei, o Brunoro, o diretor, tudo na sala te esperando, sei lá, passar lá antes de ir pro treino. Aí foi a casinha, a famosa casinha, né? Cheguei lá, o Vanderlei, o Brunoro, o Cipulo, o diretor, e o Zé Mário, o treinador de goleiro. Ixi. Cara, aí eu cheguei lá, os caras falaram assim, Sérgio, nós estamos dando aqui, o Veloso se machucou, vai ficar um mês e meio, quase 2 meses fora. A gente precisa de você, nós fizemos esse time para ser campeão, contratamos, né, bem para ser campeão. Você vai subir agora, a oportunidade vai ser sua, mas nós temos que falar a real para você. Se você não der conta em 3 jogos, nós vamos ter que contratar um goleiro. Sem pressão. Só. Tem que jogar ponteiro pro chão ou vai rodar a porra? Só isso. Como você falou, que goleiro aqui. Aí o Zé Mário entrou e falou, tá muito bem treinado, confio nele, conheço há muito tempo, vai dar conta do recado, eu assino embaixo. Eu não precisei falar nada. Falei, pode deixar comigo. Aí chamaram o Marcão e falaram assim, você vai ser o reserva dele a partir de hoje, você vai sumir. Aí o Marcão, além de reserva, foi morar 1 ano e meio na minha casa. Foi essa história. E agora, só um contexto histórico aqui, Luizão. Em 92, o técnico do Palmeiras era o Nelsinho. Nelsinho Batista. Uhum. E o Palmeiras ganha em 93 contra o Corinthians do Nelsinho. Não. Isso, do Nelsinho. Aí depois o Nelsinho tava no Corinthians. Eu não sabia que ele tinha treinado o Palmeiras. Mas depois do Nelsinho veio o Tacílio Gonçalves, o Chapinha. Aí depois o Lucha. Aí depois o Lucha. Mas a gente, bem entendi. Eu não sabia que o Nelsinho tinha treinado o Palmeiras. Olha que loucura. Não, o Nelsinho porque treinado. Eu lembro 91, muito. 92, né? Sim. Eu lembro de 93 pra frente. Às vezes é uma dúvida de alguém que tá não, mas já fui mais, né, Sérgio? Queria ser nessa mais. época a gente tinha menos de 10 anos de idade. Caraca, Muita coisa pra ficar lembrando. Mas tá bem, Sérgio. E aí você falou, né? O Marcos foi morar com você. Como é que começou essa história dele morar com você, Sérgio? Cara, então, eu já treinava, né, com ele junto, e ele morava debaixo da arquibancada aqui. E o Marcão, a gente se conheceu já fazia um mês, mais ou menos, se conhecendo ali, aí ele vai para segundo goleiro e eu começo a jogar, e ele vem no banco. Então, aí nos treinamentos, na primeira semana a gente saía para almoçar e tal, e eu chamei ele para ir jantar na minha casa. Ele tava na arquibancada aí, vamos jantar na minha casa, na minha sogra. E eu tinha acabado de casar, fazia 3 meses que tinha casado. Levei ele lá para almoçar, jantar na minha sogra, e quando vim devolver ele pro CT, já era mais de 10 horas da noite, não sabia. Aí não podia entrar. E a regra é antes das 10. Aí ele foi lá em casa, eu falei, dorme aí e tal. Ih, nunca mais. Aí dormiu 1 ano e meio na minha casa. Mas quando você fala de base da arquibancada, do CT, não do estádio. CT, aqui, ó, do CT. Aqui, o alojamento. Porque tem jogadores de outros lugares que dormiam debaixo da arquibancada do estádio. Do estádio. Aqui era do CT. Aqui é do CT. Muitos jogadores dos juniores naquela época do o Amaral foi um que tava aí, o Juari, tudo debaixo da arquibancada. E a alimentação tinha que sair daqui, não era aqui. Sim. Antigamente era mais difícil. E não tinha esses aplicativos de pedir comida. Lá, vamos lá jantar em casa há 1 ano e meio, nunca mais saiu. Mas tem história. Aí ele conta as histórias que acontecia comigo, né? Aí a gente, meio do mato, né? 2 jagunços, né? 2 caipira. E aí a gente saía junto pra treinar, voltava e jogava junto. Eu convivi com o Marcão, cara, 12 anos. 12 anos. Então, nossa vida foi assim... engraçado, né? Eu e o Marcão nunca tive uma discussão, cara. Só bagunça, só zoeira. Nunca. E respeito demais. E, cara, sensacional. Dentro de campo, a gente queria atropelar um outro, né? A competição era saudável, mas não tinha esse negócio, não. Jogava ele, respeitava, jogava eu, respeitava. Se ajudava. Muito, se ajudava muito. Que a gente conversou com o Luan, que falou que o Murilo, eles competem, entre aspas, e se ajudam. O Rocha falou do Mike. Claro que a competição é um contra o outro, mas quando tá o outro, quando tá valendo, né? Acho que até o Rocha falou que dá dicas pro Mike, o Mike pra ele e tal. Isso é muito legal, cara. Muito legal porque eles reconhecem que essa ajuda é importante porque vai levar o time numa conquista que ele faz parte. Então, imagina você, cara, nunca passou pela minha cabeça torcer contra. Você ser inimigo do seu... Não é. É a vez do cara, você tem que respeitar, cara. O treinador, quando você respeita essa opinião, respeita essa decisão, você está indo de encontro a uma filosofia de que você está respeitando o treinador. Muitos treinadores falam assim, quando eu fui te colocar, você não pediu minha opinião, por que eu estou te colocando? Muitos treinadores falam isso. E quando eu estou te tirando, por que você me pedir a minha opinião, por que eu estou te tirando? Então, geralmente, o cara não tem que pedir mesmo, porque alguma coisa de errado ele está fazendo, o outro está melhor que ele. Então esse era o momento, e a gente respeitava isso. Tinha vezes que o Marcão ele não estava bem, eu jogava, e aí o Leão já fez isso, deixou o Marcos aí 15, 30 jogos, e eu joguei no lugar do Marcos, porque não estava legal. Professor, é o Sérgio, eu vou respeitar. E aí teve entre a gente teve sempre essa... E eu acredito que hoje tem essa conduta, por quê? Porque é um time vencedor. Você imagina, se tiver desavença dentro de um elenco, opa, eu vou torcer contra o Rude porque tá na mesma posição. Não,
Ganha você, ganha eu, cara. O time ganha junto. Entendeu? Igual a gente aqui, mano. A gente é muito dividido, né? O que a gente faz aqui. Mas, pô, se o Luizão, mano, tá na sintonia da entrevista, tá bem. Pô, para mim é maravilhoso, mano. É um projeto que a gente faz junto, sim. Tá ligado? É que é muito bem dividido o que a gente faz aqui, né? E não é o importante é que não é combinado, né? A gente nunca senta e combina assim, não, ó, eu vou perguntar isso aqui, você pergunta aquilo ali. Não, é uma coisa que flui. E assim, mas é que tá. E aí, mais do que respeito ao treinador, é respeito ao Palmeiras, que você, né? Todo mundo ganha. Eu, quando era moleque, Sérgio, eu vou te falar, eu tinha cabeça assim, por exemplo, eu vi um jogador que mal jogava, quando ganhava o título, eu falava, por que esse maluco tá indo comemorar igual os caras que jogavam? Não, mas era uma cabeça egoísta que eu tinha, mano. Você não sabia o que acontecia no dia a dia. Exatamente, cara. O cara tá sofrendo junto, o cara que ele tá indo comemorar se ele não jogou? Não, mas você entende qualquer um. Entendo, perfeitamente. Sim. E eu até brinquei, né, esses dias atrás, as pessoas acostumam ver o jogador bonitinho dentro de campo, trocadinho, com gel, papapá, né? E aí, às vezes, ele não vai bem. Aí o cara cai de pau em cima do jogador. Pô, porque... E aí o cara não sabe do dia a dia. Então, eu até dei uma ideia. Cara, coloca uma câmera no jogador e vê, igual o marca-passo, vê o que ele faz durante o dia, vê a sua rotina, levantar cedo, treinar, fazer uma pré-temporada. Vai ver o que o cara faz. E aí, quando ele chega no campo, é a parte final, né? E aí ele tem que se dedicar, aquele é o momento dele se apresentar pro público, pra imprensa, pras pessoas que ele tem que se apresentar bem. Então os treinamentos é para isso. E se ele não vai bem no dia a dia, ele no finalzinho, quando ele vai se apresentar, ele acaba tendo problema. Por isso que é importante isso que o Palmeiras faz hoje, né? Esse comportamento de treino, o staff aqui do Palmeiras eu acho fantástico. É o núcleo de inteligência. Porque isso reflete lá no momento final. Isso é importante. Aí o grupo todo anda num ritmo só, né? Sim. Isso aí é primordial. Departamentos, é o que tudo, a gente viu. Todo mundo andando ali na mesma cartilha, na mesma regra. E ô Sérgio, você falou que o Marcão ele conta muita história sua, né? A gente vê muito isso. Você podia contar umas dele, né? Cara, começar a contar, entregar as dele também, né? É que o Marcão sozinho ele tem pouca história, né? A maioria da história é comigo. Sozinho. Pouca história. E eu e ele juntos a gente dá muito o que falar, cara. E o Marcão tem uma história que ele ia viajar aqui em Campinas com a família. Ele comprou não sei se era um Maverick, um carro bem antigo. E aí, caindo na Bandeirantes para São Paulo, na volta, o carro deu problema. Ele tinha acabado de ser campeão do mundo. 2002. Nossa. E aí tava ele, a Sônia, o cunhado e a sogra, acho que a cunhada. E o cachorro, né? Eu lembro que tinha um cachorro. E aí, cara, chegou na Marginal ali, o carro morreu, ele imagina todo mundo vendo. Aí ele falou assim, ó, vocês aí, desce e empurra aqui, eu não vou descer aqui não, eu fui campeão do mundo, você imagina eu empurrando um carro aqui na Marginal, né? Então ele conta isso. Tem muita história do Marcão, mas a maioria das histórias era comigo mesmo. É sempre com você, né? A do Monza, enfim, tem um monte. O Monza todo mundo já sabe, né? Que aí o Monza, rapidinho. Claro. Eu e ele esperando um táxi, na época que a gente morava junto. E aí, na calçada ali, dois grandão, passou um Monza e morreu na nossa frente, assim, ó. Apagou. O cara desceu desesperado, falou assim, ó, vocês dois aí, vou dar um tranco. Aí o Marcão, multa aí. Aí, pau. Pegou, foi embora. Voltamos pra calçada, passou outro cara correndo, todo suado, e olhou pra nós e falou assim, você não viu um cara passar com um Monza marrom aqui, não? Marcão, você, vimos, por quê? O cara acabou de me assaltar ali em cima. Ajudamos o cara a roubar um carro, Sérgio. Puta, velho. Então ele contando, cara, você aguenta. E vai emendando uma atrás da outra. Sérgio, e depois daquele ano de 93, magnífico, né? Paulista, brasileiro, Rio-São Paulo. Tem um outro título também lá na Itália, que é o torneio de Parma. 4 títulos. Eu peguei nos pênaltis. Eu e o Marcão tava. Marcão, mesmo? Opa. 93, isso? 93, torneio de Parma. Pegaram quem? Jogaram o Penharol, os times que eram patrocinados pelo Parmalat. Penharol, o Parma, Palmeiras. Juventude e Boca Júnior, eu acho. Juventude não era, né? Pode ver, acho que Boca Júnior tava também. Que torneio da hora, Boca Júnior, porque eu troquei a camisa com aquele goleiro Montoya, não sei que lá, Montoya, que tinha um caminhão assim na camisa. Legal, esse torneio foi fera. Nós ganhamos nos pênaltis. Tá lá, marcado. 4 títulos no ano. E depois você tem história em outros clubes, né? Sim. Você passa por Flamengo, Inter de Limeira, Portuguesa e retorna aqui pra casa em 99. E de novo o trio reunido, né? Veloso, você e o Marcão. Cara, tem uma história muito bacana aí que eu devo ao Felipão, essa minha volta, né?
Desculpa, eu voltei, me apresentei, eu estava sem contrato. Tava o Veloso e o Marcos. E o Marcos não tinha ainda, o famoso, né, não tinha ainda estourado, né, ele não tinha aparecido. Ele estava esperando a oportunidade dele, já estava com 29 anos. Então o Marcão estava ali na sequência, esperando a chance dele, e o Veloso era o titular. Tinham 3 competições. E eu volto, cara, sem contrato, e comecei a treinar. Só que aí o Mustafa, o presidente, não me deu aumento, não deu nada. Se quiser, não vai, é por isso. E eu fiquei bravo, bati o pé. Falei, cara, não é justo eu sair, voltar. Fui bem no Vitória da Bahia, eu tô me apresentando. E aí aí ele falou, você não quer renovar, então fica em casa. Aí fiquei em casa, cara. Fiquei uma semana em casa, fiquei doido. Eu não aguentava ficar em casa. Minha mulher falou, vai lá, vai fazer uma coisa. E aí eu me apresentei e falei pro Filipão, pô, professor, eu queria ficar aqui, pelo menos os outros times vão me ver, eu treinando. Fica aqui, cara. O Filipão gostava muito de mim, né? Porque eu tinha jogado contra ele no Grêmio. Falei, cara, você tá perdendo espaço, fica aqui. Renova pelo que você tem ali, que ele tá oferecendo, e fica aqui. Eu vou te dar uma oportunidade aqui pra você ficar indo no banco. Vai lá. Eu renovei. Aí o Filipão me chamou lá no meio de campo e falou assim, ó, no próximo domingo você já vai no banco do Paulista, o Marcos vai jogar, você fica no banco dele, o Veloso. Então tinha que revezamento. Cara, fiquei muito feliz, né? Pô, você tá no clube que você começou e ser aproveitado, claro. Porque os 3 não jogavam junto, era difícil mesmo. E aí eu aproveitei essa chance. Falei, vamos lá. E aí eu comecei a treinar bastante. O Carlos Placidelli era o treinador. E logo no primeiro jogo fomos jogar contra o Rio Branco, ou era a União São João de Santa Bárbara do Oeste. Eu não lembro o nome do time. União Barbarense? União Barbarense, isso. E aí eu fui no banco do Marcos, ele jogou e tal. E na próxima semana já ia ser contra o Corinthians. E você não sabe. Na próxima semana, jogamos no meio de semana, acho que foi Libertadores aqui em casa, o Veloso jogou, o Marcos foi no banco, eu fiquei ali, não fui nesse jogo. No sábado teve o rachão, cara, eu lembro muito bem disso. O jogo era no domingo contra o Corinthians. O Veloso vai e se machuca. Estourou aqui o adutor, aqui o músculo. Cara, saiu do coletivo, foi embora, meio... Aí o médico falou pro Filipão, ó, 50 dias. Aí o Marcão, o Filipão chamou eu, o Marcos, falou assim, ó, Sérgio, você é o mais velho, já é ídolo do clube também, mas agora é a vez do Marcos, né? Eu falei, professor, pelo amor de Deus, é a vez dele, eu tô chegando agora, pode seguir normal, você é louco, o Marcão é meu parceiro. E aí foi. O Marcão foi jogar contra o Corinthians, acho que você se lembra, foi muito bem, eu no banco. Começou ali de novo toda aquela história, eu dando muita força pro Marcos, enfim, aí ele subiu, aí depois ele, acho que depois o Gilvan de terceiro. Gilvan, lembra? Gilvan. E aí começou esse trabalho, o Marcão jogava, eu ficava no banco, aí comecei a jogar o Paulista e dividiu. Comecei a jogar pra caramba. E aí, cara, foi, no final do ano, foi campeão da Libertadores, né, teve, acho que nós fomos na final do Paulista, eu fui muito bem nos jogos, no primeiro jogo do Paulista eu peguei pra caramba. Aí eu lembro do seu Lapola, né, Sim. Falecido do seu Lapola, ele chegou pra renovar no quarto, ô Marcos, vamos renovar o seu contrato e o do Sérgio, né. Aí ele falou assim, o do Sérgio tem que renovar também. E aí o seguinte, o que você vai pagar pra mim de aumento tem que eu pegar pra ele também. Então eu fui começando, o Marco me ajudava muito. O Marco renovava o valor, eu fui renovando como ele. Junto. E aí foi, cara, até 2006, assim. Olha isso, cara. E essa final do Paulista que dá a confusão lá, né? Você era o titular? O Marcos era titular nesse jogo. No nesse primeiro jogo, verdade, foi o segundo já. No primeiro, que foi 3-1, acho que pro Corinthians, eu peguei demais. Eu peguei muito esse jogo. Infelizmente teve algumas faltas que o Godoy ele inverteu, o Evair foi expulso, que reclamou muito. E não era pra ser esse resultado, mas eu peguei muito nesse jogo. Caraca, velho. Eu tenho lembranças do ano seguinte. 2000. Porque sim. 2000 você teve ali da metade do ano pra frente, você teve uma participação muito grande, a Copa dos Campeões, inclusive é um título que tem muito torcedor que às vezes não lembra, Rudy. Mas eu tenho uma memória muito, muito bacana assim da Copa dos Campeões, porque cara, tem jogadores daquele elenco que até hoje eu procuro e eu não sei onde foram parar. Alberto, Asprilha, Basílio. O Alberto Fernando. Eu ainda tive com ele, Fernando Volante conheço. Tadei, mas, por exemplo, o Juninho. Juninho lateral esquerdo? Não, o Juninho, o atacante. Sei. Que veio do Bahia. Nunca mais vi, nunca mais ouvi falar. Flávio Volante. Flávio virou motorista. Flávio tava forte, né? Flávio virou motorista. Uma empresa de transporte na Baixada. É mesmo?
Sim. Lopes Tigrão, a gente vê nas redes sociais aí, tal. Mas o Juninho nunca mais eu tive notícia. Se precisar, depois eu puxo pra você. Não, por favor. Juninho era um atacante, né? Juninho rápido, exato. Bom jogador, excelente jogador. Não deu muita sorte, pegou uma fase meia ruim aqui, o Palmeiras tava muito... Mas ele saiu daqui, foi pro Japão jogar a segunda divisão, ficou milionário. Subiu o time lá e arrebentou. Sim. Era a época do bom e barato, né? Era. Flávio, Magrão, depois em 2002, ainda subimos para a segunda divisão, né? Da segunda para a primeira. O Magrão fez parte desse jogo, desse elenco. O Pedrinho, o Munhoz. Aí foi trazendo. Eu lembro de tudo que chegou aqui. Eu lembro de todos os jogadores. Tuta, lembra de tudo. Mas passou e eu tava aqui, né? Mas de 2000, eu queria que você desse um parêntese para mim. Depois da Libertadores com o Boca, quando vai Alex, vai Júnior pro Parma, o Roque vai pro Milan, e aí o Marcão Kleber tem uma lesão, um tratamento, e você assumiu o gol, você era um dos mais experientes ali naquele momento. O Marcos ele machuca, e aí eu vou pra esse torneio, inclusive até o Léo, né, ele virou diretor. O time, na verdade, o Filipão sai, ficou o Mortosa, o Filipão saiu, foi pro Cruzeiro. Verdade. E aí esse elenco, cara, ele foi totalmente desacreditado pra lá, né? Fernando, Basílio, Asprilha, Galeano, Aguinaldo, Neném, isso, o lateral esquerdo era o... Thiago Silva. Thiago Silva não tava mais, era o Jorginho. Jorginho Paulista? Não é... Acho que é esse mesmo. Jogou no Vasco depois? Não foi esse, era o outro. Era o outro. Aí, acho que o Thiago foi também, não sei se já E aí, cara, esse time foi pra lá assim pra disputar. O pessoal não tava acreditando. Mas quando nós chegamos lá, cara, e aí juntou a galera mesmo, o Murtosa treinando, a gente percebeu que nós tínhamos condições. E fechamos o grupo. Os mais experientes, o Fernando, eu, o Galeano, o Paulo Turras que tava também. Sim. Então foi um elenco assim que... E aí começamos. Primeiro jogo, tal, segundo e foi. Vocês pegaram logo de cara o Cruzeiro, né? Inclusive. Nós começamos, cara. Fomos pra cima. E aí, no meio do campeonato pra frente, dos jogos, a gente viu que tinha condições. Aí, na semifinal, eu me lembro muito bem, o Flamengo sempre teve esse lado soberbo, né? E nós estávamos sentados lá no almoço, e nosso jogo era com eles, a semifinal. E os caras estavam ganhando tudo, atropelando. Petkovic, aquela galera toda. O Klemer, goleiro, o Reinaldo, centroavante. E aí eles começaram já, meio nas entrevistas, nós assistindo, cara. Os caras já dando como se tivesse ganho o jogo. E aquilo ali foi a gota d'água, né? Aí nós nos reunimos depois, nós chamamos, falamos, vocês viram lá a entrevista? Começaram, né? E aí o Murtosa não era muito de participar, ele era mais tranquilo. Mas nós chegamos, falamos, gente, assim o jogo amanhã, e começamos a usar aquilo como arma, né? Nossa, no jogo, no outro dia, cara, eu fui melhor em campo. Peguei pênalti, joguei, fomos pros pênaltis, pegamos tudo. Você pegou o pênalti do Reinaldo, não foi? Peguei o pênalti do Reinaldo. Aí você não sabe, ele correu, bateu o pênalti, né? E já falei pros caras, eu falei, o Klemer sai antes, o Klemer saía muito antes. Nós batemos muito bem na gaveta, aí não deu. E aí eu peguei o pênalti do Reinaldo, quando eu pego o pênalti, ele vai correndo assim e fala assim, pô, você me ferrou, meu. Eu falei, antes você do que eu, cara. É meu trabalho, né? Meu trabalho. E aí passamos pra final. A gente ganha de quem? Do Sport. O Leão era o treinador. Cara, jogaço também. Esse jogo do Flamengo, eu tenho, assim, a imagem, o gol do Tadei. Nossa. Palmeiras perdendo de 2-0, o Tadei recebe uma bola fora da área, assim, Rudy, ele dá um corte seco. O cara do Flamengo dá uma chapada de esquerda, detalhe, que o Tadei era destro, né? O Tadei jogou bola, ele dá uma chapada de esquerda, assim, a bola vai na gaveta do Klemer, foi o 2-1. E no jogo de volta, porque nessa época a Copa dos Campeões, só pra situar o pessoal, era um torneio que era disputado no Norte e no Nordeste, pegava os campeões regionais ali, campeão do Rio São Paulo, campeão paulista, tal, e eles se enfrentavam num torneio de mata-mata, e depois o campeão ia pra Libertadores, ganhava vaga na Libertadores. E os jogos eram ida e volta. Então nós ganhamos do Cruzeiro a primeira fase, pegamos o Flamengo na semi, e aí no jogo do Flamengo o Tadei faz esse gol do 2-1, e no jogo de volta ele faz o gol do 1-0, recebe uma bola em profundidade, na saída do goleiro ele tira o goleiro, e aí nos pênaltis a estrela desse moço aqui brilhou. E o Palmeiras disputa porque ganhou o Rio São Paulo, não foi? Exatamente. Que foi com o que o Pena jogava, não? Foi. O Pena começou jogando a Copa dos Campeões, depois acabou. Esse Rio São Paulo a gente ganhou aqui no Morumbi, não foi contra o Vasco, né? Eu acho. 4-0. Rapaz. E aí, o Pena destruiu esse jogo, não foi? Eu lembro disso. O Pena é muito bom jogador. E aí aconteceu, depois desse jogo aí, a gente levou o time pra Libertadores. Isso. E engraçado, né, cara? Quando eu fui campeão da Copa dos Campeões,
A gente começou a comemorar e vai pra lá, vai pra cá. E aí, a gente foi receber o prêmio lá, cara, que era a Tereza Collor, bonita pra caramba, né? Aí daqui a pouco, cadê a Tereza Collor? Não achei mais ela. Falei, pô, queria tanto ver ela. O cara ganhou o prêmio só pra poder ver a Tereza Collor. Mas, cara, foi da hora esse torneio. Muito legal. Bacana. Aí depois a João Avelange, né, que foi o brasileiro daquela época. Daquele jeito. Mas a João Avelange, vocês tiveram um começo irregular até o time assentar. E aí eu me lembro que depois de uma determinada fase, o time engrenou, o Juliano estava emprestado, voltou marcando gol. Tuta também. Tuta chegou, deu uma reforçada. Eu gostava demais do Tuta. E vocês classificaram, né? Foi 8º, 9º, alguma coisa assim. E nós enfrentaríamos o São Paulo e o pessoal, a mesma história, né? Ah, o São Paulo, não sei o quê, blá, blá, blá. E deu Palmeiras. É isso aí. A Libertadores, você viu como é que foi em 2001, né? Sim. Quase que a gente ganha também, cara. Por conta desse torneio. Então, o 2001 teve uma mudança legal. O Palmeiras teve mudança, mas trouxe bom e barato, que falou, né? Teve o Celso Roth foi, né, 2001. Isso. O Leonardo, zagueiro. Teve outro Leonardo Magrelão que jogou 2001 a gente perde a semifinal pro Boca, né? O Fernandão, tem o outro zagueiro Alexandre também. O Alexandre que dava carrinho de cabeça, era subia engraçado. Muito. Não, ele era bom Lopes, o time era bom, Pedrinho, Munhoz. Depois veio o Felipe também, né? Felipe jogou, né? O primeiro semestre. Nossa, que hoje é técnico. Nossa, esse time maluco jogava fera, demais, cara. Era ele e o Pedrinho na base do Vasco, né? E aí o time chegou até longe na Libertadores. Fomos lá, praticamente, né? Garfaram a gente lá. Praticamente não, fomos garfado demais. Isso aí que atrapalhou o nosso desenrolar, mas eu acho que 2001 quase que a gente consegue também o título da Libertadores. Eu lembro bem disso. Eu lembro bem. Eu tava nesse jogo aí, Palmeiras e Boca, o jogo da volta no Parque Antártica. Isso. E o Boca faz 2-0, a gente empata e nos pênaltis a gente perde. Sim. O Riquelme destruindo. Eu lembro. Mano, eu sempre conto essa história que eu tava onde ficava a Mancha Verde, lá bem no centro lá. Mano, o Argel, acho que o Argel entra pra dar uma no Riquelme, ele toma um rolinho do Riquelme. Tá lá, eu tava no banco, sabe a história. O time, o bicho pegando e o Riquelme jogava demais, né? Sim. E pai, vai pra lá, vai pra cá, e o Argel bravo no banco, mano. Pô, professor, tem que mandar chegar nesse cara, tem que dar uma chegada nele, pô. Tá destruindo com o jogo. E aí o Celso Roth, calma, não sei o que, aí ele tava nervoso no banco. Pô, professor, não sei o que, e toda hora, né, eu quer me caixa. Aí ele, pô, professor, ele falou assim, tá bom, então entra lá. Entrou lá, o cara deu uma caneta nele, deixou no chão. Primeiro lance, eu lembro de, mano, como se fosse hoje. Ele vem na tesoura pra dar o carrinho, ele toma uma de lado, assim, ele passa na grama. Zoom. Aí o Celso Roth fez assim, pro no banco. Para. Tira o Argel. Não, e a gente ainda, um time aguerrido, ainda vai pros pênaltis ainda. E podia ter... O Arce e Fábio Júnior. Foi essa vez que lá foi um gol mal anulado do Fernando, não foi? Foi. Um gol mal anulado lá, na verdade, o Fernando sai cara a cara com o Córdoba, ele tira o Córdoba derruba ele. Absurdo, cara. E o um pênalti do Alexandre também, que tava indo pro alto, né? Sim. Bateu no cara, o cara deu pênalti. Não, esse jogo era pra sair 3-1, nós foi 2-2 lá. Isso. Foi. E o Alex destruindo nesse jogo lá. O Lopes também jogava muito bem nessa época. O Lopes ia ser até vendido, né? Tava voando nesse ano. O time se encontrou. Deu liga, né? Mas aí depois... Aí vem 2002. Aí vem 2002, que pelo amor de Deus. Né? Tirando a Copa do Mundo que o Marcão ganhou pra nós. Nossa. Acho que foi a única alegria do Palmeirense em 2002. Foi ver o Marcão, né? O Felipão, o Roque Júnior e tal. Sim. Roberto Carlos, Cafu, mas assim... E aí foi... E assim, a galera fala, o Palmeiras foi 2 vezes rebaixado, realmente foi, e subiu na bola, que a gente tem que lembrar. Subiu muito bem, o primeiro ano foi absurdamente, né? E não acabava, era quadrangular atrás de quadrangular. Bastante o segundo. Nossa. Então, eu vou chegar até na Série B, mas fim. Pra quem não se lembra, era um turno só. Então assim, não tinha esse negócio hoje, você vai mal no primeiro turno e você recupera no segundo. Quando nós caímos foi um turno só. Não dava tempo, né, Sérgio? Isso que arrebentou com a gente, não tinha tempo. E dá o desespero cada vez mais, ele batia, né? Porque na 17ª rodada, nós estávamos lá o terceiro de cima para baixo, com 17º, 18º. Eu me lembro muito bem que nós fomos jogar contra o Figueirense lá, cara. A gente fez um gol, de repente, contra o vento, os caras fizeram um chute lá, acharam um gol, empataram, aí a Mancha foi cobrar a gente no aeroporto, o Pedrinho, os caras, a gente até conversou. Foi um ano complicado, mas uma fase complicada. Mas aquele que a gente falou, o Marcos, por exemplo, na volta, né, virou o ano e a gente ficou aí para tentar subir o time. E foi uma experiência muito válida também a segunda divisão, porque nós levantamos, como você falou, foi na raça, cara. Tinha times bons, o Sport, o Marília Botafogo. E o Sport ainda jogando, não era nem na Ilha do Retiro, o Sport levou um jogo contra a gente lá pra Garanhuns, a gente cara. sobe Garanhuns. Assim. Nós subimos lá.
Marcão eu tava nesse dia, Marcão falou que parecia um pasto. Meu, eu lembro que tinha um cavalo lá, mano. Passava na Record, eu lembro que os caras mostraram que tinha um cavalo pastando. Um cabrito, assim, pastando um cabrito, lá. né? O Marcão falou assim, nossa. Aí falou, aí os caras chegou o Marcão, os caras xingaram o Marcão lá, velho. Cara. Vestiário bem pequeno. Aí chegamos lá, lembra do Hulk? Que todo jogo o Hulk ia no... Sim, o Hulk palmeirense, né? Um Hulk verde. O Marcão contou essa história que aí chegou no vestiário, né? Os caras, arruma uma blusa aí, meu. Pra quê? Né? Pra dar pro Hulk, ele tá morrendo de frio. Fazia frio pra caramba lá. Não era tão Hulk assim. Ó, mas essa época, assim, cair, obviamente, é triste. Mas já que caiu, mano, essa Série B foi divertida, porque foi muito bom. O Palmeiras tinha um time bom. E o Marília tinha o Basílio no ataque, lembra? Nossa. Botafogo tinha o Almir, um meia. O Dio, o Galeano jogava no Botafogo. O Galeano, né? Lá. Traíra, zoeira. Eu não lembro quem Sport tinha. Ele bateu um pênalti aí, bateu na trave, ele virou o pé em mim. Eu falei, obrigado aí, galera, ele baixou a cabeça. É mesmo? 2002. Não, o Galeano é muito Palmeiras, eu sou muito fã do Galeano. Mas assim, pra quem não se lembra, o Palmeiras fica em primeira, eu não lembro, aí tem um quadrangular, aí você tem que ficar entre os 4 de novo. Aí tem o último, na verdade eram 8, eram 2 quadrangulares. Aí você tem que ficar os dois primeiros passavam. Aí de novo você tem que ficar entre os 2 primeiros, porque só sumiam 2, não subiam 4. Então, mano, foi um desafiador até o final, cara. O Sport é um belo time, Marília, o Botafogo, cara, você é louco. Aí nós fomos jogar contra o Botafogo, o Sport lá em Garanhuns, e aí o Pisserni falou assim, aí nós fizemos um trato, né? Porque ele tinha mais uns 2, 3 jogos pela frente. Acho que 2 jogos, o Botafogo, outro time e o Botafogo. Aí nós subimos contra o Sport lá, cara. Mano, aí no aviãozinho pra ir pra... Tinha que sair lá de Garanhuns pra ir pra, acho que Piauí, Teresina, que era mais próximo. Cara, que aviãozinho pequeno, mano. Você é louco. Aí nós tínhamos subido já, né? Só comemoração. Uma zoeira da bexiga. Aí eu falando assim, ô professor, essa semana aí é só rachão? Aí ele falou, só rachão, pode ficar tranquilo. Foi rachão a semana inteira pra pegar o Botafogo. Cara, você é louco. Os caras não aguentavam mais fazer rachão. Aí foi jogar contra o Botafogo e ainda ganhamos o jogo. Foi uns 4, né? Foi. 4. E o Love destruiu essa. Não, o Wagner de cabelo verde e o Pedrinho voltando de lesão nesse jogo. Fez gol, né? Fez o último gol do jogo. E o Wagner Love foi descoberto nessa época aí. O Edmilson é outro cara que jogou muita bola aqui. Diego Souza Lordose, que os caras zoavam. É igual o Tuta. Eu ficava na praia, essa época era molequinho, na hora de adolescência, eu ficava imitando o Tuta bater pênalti com a Lordose, ele tinha a bundona pra trás. Né? Ele vinha com a Lordose. Assim. Com a Lordose, eu não sei fazer hoje, eu acabei de me travar aqui, mas a gente ficava... Ele batia bem na bola, ele é bom jogador. Ele é bom jogador, cara. Tudo era um centroavante que dava trabalho. Inclusive pros caras da Itália lá, lembra? Mas enfim. Ô Sérgio, tu tava naquela disputa de pênalti que não acabou mais, um paulista? Que o Tuta bateu 3 pênaltis? Não, foi o Marcão. Foi contra, acho que Inter de Limeira. Mas tu tava nesse time? Eu tava no banco esse dia. Rapaz, não acabava mais, né? Foi Marcão, cata um pênalti, pelo amor de Deus. Ele até bateu um pênalti lá. E teve um engraçado que essa época aí, cara, o Marco Aurélio é treinador, né? Nossa. E aí o Marco não tava muito bem, lembra? Aí, fomos jogar contra o Rio Branco lá, eu jogando, chovendo pra caramba. Aí, cara, fomos pros pênaltis, empatava e ia pros pênaltis. Aí os caras batendo, eu pegando. Aí eu cheguei aqui, os caras, quem mandou você pegar esses pênaltis, meu? Tava doido pra você tomar o pênalti pro treinador ir embora. Eu falei, vou tomar pênalti pra treinador ir embora, você é louco, rapaz? E eu pegando tudo. Teve um paulista que qualquer empate, não importa a fase, ia pros pênaltis. Qualquer empate. Paulista de 2001. Pra explicar pra galera. Fase de grupos. E foi essa época que surgiu uma coisa do Sérgio que ele ficava fazendo assim. Foi na Copa dos Campeões. Foi antes. O Sérgio uma mexida antes e pegava. Isso aí mexia o cabelo todo. Eu ia, os caras falavam assim, a dancinha do pênalti. Eu fazia, mas... Dancinha do pênalti. Mas a primeira fase do Paulista era isso, cara. Se empatasse por 0-0... Pênalti, quem ganhasse nos pênaltis ganhava 1 ponto. Se empatasse com gols, 1 ponto pra cada um. E quem ganhasse nos pênaltis levava mais um. Tinha isso ainda de empate. Qual é o nome do campeonato? Era Campeonato Paulista. João Velante? Não, o brasileiro era João Velante já. Era o João Velante foi o brasileiro de 2000. Era o Paulista de 2001. Agora, Sérgio, essa dancinha do pênalti hoje, com a nova regra do goleiro, você não ia poder fazer, mano. Não pode o goleiro fazer mais nada. Pode, é que você tem que ficar em cima da linha, né? Ontem você tava vendo o jogo do Portugal e Grécia? Grécia? Não, final? Não, ontem. Não sei se foi final. Não, Portugal e... França e Grécia. França e Grécia, desculpa. Que o Mbappé bateu, o goleiro pegou, ele tem que dar o passo pra sair pra bola, cara. Os caras mandaram voltar. Porque, na realidade, o que acontece? O goleiro não tem como sair de onde ele tá sem dar o passe pra tomar impulso. Claro. E aí, o goleiro, o que ele faz? Quando o cara vai bater, ele olha o cara, né? E aí ele dá um passinho pra frente pra tomar impulsão, pra sair pra bola. O goleiro fez isso, cara.
O cara mandou voltar. Mas ontem ele mandou voltar foi o Mavropanos, né? O zagueiro. Olha o nome do cidadão, hein, cara? Camisa 4 da seleção conseguiu grega. falar, então, Mavropanos, ele invadiu antes do cara bater. Foi por isso. Foi por isso? Foi. Ah, mas quem Até mostrou a imagem depois. Vendo o som, a hora que o... Foi por isso? Foi. A hora que o Mbappé tá chegando na bola pra bater com o pé direito, o Mavropanos tá dentro da área. Eu não tô errado. Eu achando que foi porque o goleiro andou. O goleiro foi Mas bem. é difícil O voltar porque Mavropanos tava invadiu, dentro hein? da área, cara. É porque é o Mbappé que bateu. Por isso que volta, velho. Se é o Vopanos aí batendo e o Mbappé Cara, invadindo, ele não ia voltar nunca o lance, mano. Mavropanos. Mavropanos. Olha aí. O zagueiro Tá bem grego. de nome, Elisão. Tem que aprender uns nomes Também se diferentes. for mentira, pra eu não sei, narrar, velho. Não, mas foi. É. Mas, ô Sérgio, depois, passado Série B, 2004, 5 e 6, você e o Marcos praticamente revezam no gol ali, várias partidas. E eu me lembro, agora, nessa época, eu não vou lembrar qual ano foi, mas que o teu nome, inclusive, ele chegou a ser cogitado para a seleção 2004. brasileira. 2004. Você já tinha sido convocado para a seleção alguma vez? De fato, chegou alguém a tipo, falar, Sérgio, ó, estamos de olho em você e tal. Porque eu lembro que esse papo ficou muito forte na época. Você falou bem, meu sonho era ser convocado. Eu tive chance de ser convocado na Portuguesa em 97, que eu fui o melhor goleiro do campeonato de 97, foi eu, pelos números, né? E aí disse que foi o Parreira e o Zagallo ver um jogo meu lá para 98. Tanto é que o Carlos Germano, tô voltando em 97 para te explicar, ele volta no segundo turno, ele tinha tido uma contusão, ele volta e o Vasco é campeão em cima do Palmeiras, em 97. Mas nós, da Portuguesa, fizemos um trabalho excelente. Eu, principalmente, fui eleito o melhor goleiro. Tava até com a bola de prata já da Placarna garantida. Só que quem é campeão leva mais moral, tem o prêmio, e o Carlos Germano foi campeão. Então o que aconteceu? Ele foi convocado para ser o terceiro goleiro da Copa do Mundo, 98. Caraca, podia ser você. Podia ser eu. Entendeu? Caramba. Em termos técnicos, era para ser eu, mas eu não tinha empresário, não tinha ninguém, então pode ser isso também. E aí vem essa época, 2004, né? Porque eu tava muito bem. Chega o Leão, né? E aí, na convocação, eu tava muito bem, que era só. Os goleiros que estavam bem demais era o Rogério Ceni. E aí eu falei, se os outros goleiros não estão, eu fiquei sentado assim, esperando a convocação, no meu treino, cara. Falei, vai vir a notícia. Eu tava sonhando com essa convocação, pelo menos uma vez, né? E aí foi convocado o Rogério Ceni e o Bosco. Falei, não é possível. Aí esse dia pra mim foi assim, nunca mais eu quero pensar em seleção. Porque se eu não fui agora, acabou. Porque do momento eu tava sendo o melhor goleiro mesmo. Porque o Marcos tava machucado. Sim. E eu tava arrebentando. E aí não fui. Mas essa época foi uma época áurea porque o Leão chega no Palmeiras e o Marcos tava numa fase muito ruim, acima do peso, né? E aí ele falou, o Sérgio vai jogar, e o Leão gostava muito de mim mesmo. Tecnicamente ele, assim... E aí eu joguei, o Palmeiras estava em 17º, tinha acabado de perder um jogo pro Fortaleza. Foi quando ele vem. E aí eu entro jogando, vou até na 34ª rodada, onde ele, contra o Vasco, ele fala, deixa o Marcão jogar um pouco aí. E aí eu entrego o time em terceiro lugar. 2004. Então foi foi um ano muito bom. Aí 2005, 2006 também vou bem. Aí 2006 o Diego Cavalieri assume que eu machuquei, fiz uma cirurgia no dedo. E o Marcão tava machucado também, que machucou a clavícula. Marcão era brincadeira, cara. Marcão A Vena tava lá a gente vai mudando de assunto porque eu vou lembrando, né? Claro, eu tava lá o Jarinu, né? Na concentração, fazendo pré-temporada. Ela tava assistindo o filme do Jason. Aí, tava chovendo lá e caiu a energia, cara. E o Jason tava caindo do céu num filme lá. Tinha caído de uma espaçonave e tava caindo, né? Aí, cara, acabou a energia. O Marcão falou assim: cara, o Jason acabou de cair aqui do lado, Sérgio. Bicho era foda. E só que os caras começaram a imitar, falaram: você parece o Jason, cara. Você se machuca, levanta, cai e volta. Porque ele machucava o ombro, machucou o braço, machucou. O Marcão chamava a contusão. E aí o Marcão sempre deixava essas brechas pra mim, né? Então, joguei muito nessa época, 2004, 2005, 2006. Mas em 2004, o Bosco, ele tá jogando pelo Cruzeiro. Acho que não, Sport 2004. ainda. Porque depois ele foi reserva do Rogério Cruzeiro, lá. Acho que Cruzeiro, eu não lembro de qual, mas sim. foi ele. Mas ele não era reserva do Rogério ainda, né? Não, isso aí foi depois. Assim, o Brasil... Muito bom goleiro, nada contra... Não, claro, inclusive do Carlos Germano também, é claro. Sim. Claro. É muito goleiro, desde que eu assisto futebol... Nunca vi o Brasil não ter bons goleiros. A minha geração teve muitos goleiros bons. Pô. Agora, esse ano de 2020, 19, que surgiram os goleiros top, mas de 2015 pra cá,
também tivemos uma escassez de goleiros aí no Brasil. Deu uma... até que, né, o Alisson apareceu, mas antes do Alisson, pode ver aí. Dificultou muito a formação dos goleiros brasileiros. Mas eu sempre tive essa curiosidade de perguntar pra você desse período, né, que seu nome foi muito cogitado, porque não era uma coisa, o Rudy, assim, que éramos só nós palmeirenses que clamávamos pela convocação do Sérgio. Era uma coisa que era, tipo assim... unânime, né? Unânime, sabe? Torcedores de outros times falavam assim, pô, por mérito, né? Tá por pegando pra caramba, por mérito ele, É merecia ser convocado e tal. E aí eu tinha essa curiosidade de perguntar pra você se alguém fez algum contato na época, se chegaram a meio que dizer assim, ó, estamos te olhando aqui, você tá no radar e tal. Teve até uma convocação pro Haiti, né? Haiti? Sim. Que aí o Pedrinho foi, cara, e aí foram convocados vários jogadores do Brasil, assim, que eles não convocaram os fera lá de fora. Sim. Tá. E aí o Pedrinho foi, convocaram alguns jogadores daqui que eu falei, cara, podia estar nessa também, né? Então, nessa daí também não fui nessa que eu achava que iria. Então, a partir daí eu já falei, não vou. Já desencanou. O Veloso chegou aí pra alguma seleção? Sim. Não, 89, Veloso foi, acho que 90 ou 89, né? Sim. Até que ele jogou lá foi acho que ele e o Ronaldo, o Sérgio Guedes, não lembro. Ele pra Espanha. Sim. O Sérgio. Eles perderam pra Espanha lá, o Falcão convocou ele. Ele fala. Cara, eu comparo essa do Serjão, mano, não é do nosso clube e tal, mas eu respeito ele como atleta, a comparação com o Fábio, cara, que hoje tá no Fluminense também, que não sei nem se ele foi ou não foi. O Fábio já foi. Foi, mas assim, mas ele não teve muita... Não. Né? O Serjão é o mesmo caso, cara. Assim, não tô comparando os dois, tô dizendo a situação. Sim. Né? O Serjão podia ter ido mesmo, cara. Engraçado que eu sou parceiro do Sérgio há um tempo, eu nunca tinha parado. Realmente, cara, é o meu absurdo ele nunca ter ido uma vez, cara. Não, e assim, a concorrência dele na época, por mais que a gente diga assim, não, merecia, tá bom. A concorrência não era também assim simples. Você tinha Dida no Milan, recém-campeão de Champions, entre outras coisas. Júlio César. Tinha o Gomes Flamengo, também, que é muito... Tinha Gomes que tava tinha até o Elton, né? O Elton já tava fora, já tava em Portugal. O Rogério aqui, o Marcão. O próprio Bosco, que você mencionou. O Fábio. Engraçado que o Fábio é dessa época. O Fábio é dessa época. Até hoje. Joga até hoje. Pois é, não, assim. 42. São muito mais novos, né, cara. Que eu. Mas, cara, assim, muitos goleiros bons na época, né? Mas é aquilo que eu te falei. Eu sou consciente de que numa convocação poderia ter ido, pelo menos pra... Mas... meu amigo, mas a história que você tem aqui, pai. Sim, não, mas a gente acha... Essa seleção verde que tá louco, velho. Pelo amor de Deus. E uma seleção que, em todos, mas no quesito goleiro, você tá entre ali, mano, os top 5, top 3, pá, é um bagulho... em termos de números, né, 300, eu acho que, pra mim, era 347 jogos. Nossa, muitos falam 333. Me passaram 333 aqui. Muitos passam esse número, mas... títulos no Palmeiras eu tenho 10, cara. Que seleção, Sérgio? Tá, deixa 10, assim, pai. Então eu tenho muitos títulos no clube, graças a Deus. Você vê, só aqui tem 2 que já tá no meu... Você é muito querido, mano. A galera gosta muito de você, né? Onde eu vou... Completando mais alguns números em cima disso que ele falou, né? São, dos números que passaram, 333 jogos, 165 vitórias, 78 empates, 90 derrotas, está entre os 100 jogadores que mais atuaram pelo clube. Olha. E você pode, inclusive, né, até ser ultrapassado nos próximos meses pelo Everton, que tem 301 partidas. É o 6º goleiro que mais defendeu o Palmeiras. E ele está entre os 10 goleiros que mais tempo passaram sem sofrer gols. 100 jogos aí de baliza zero, de clean sheet. Ô Luiz, muito legal você trazer esses dados. Sérgio, cara, vou te falar, agradeço em nome do palmeirense tudo que você fez e faz pela gente. É legal os números, né? Que a gente fica consciente do que a gente representou, né? Os números são muito importantes por conta disso, cara. Quer mais uma? Eu quero. É o 4º goleiro que mais defendeu pênaltis. E fazendo a dancinha do pênalti, o que é o primeiro. Olha, você não sabia, hein? Não, tem mais um ainda aqui, ó. 131 jogos no antigo Palestra Itália. E isso coloca você como o 5º goleiro com mais jogos em casa. Olha aí. Você me passa esses números que eu vou botar lá. Eu vou. Te passo sim. Fala o pessoal fazer um levantamento mais detalhado, te passar assim. Mas isso só mostra o tamanho da sua história com a nossa camisa, né? O quanto você representa pro torcedor palmeirense. E o legal é que o Sérgio, o Rudy, ele não tem representatividade só pra turma de 93. Lógico, a turma de 93 tem a questão da fila, então tem esse saudosismo todo, esse carinho maior, mas a geração ali
pegou 2004, 2005, 2006, né? Também tem lembrança do E o goleiro que tava na boa e tava na ruim. Ficou na ruim. Não, porque não é qualquer Passei tudo dentro do clube. Porque tem gente que na hora da ruim, meu amigo, o cara pega a mochilinha. O cara com o nome dele podia ter pegado. Essa época que caiu não teve proposta pra você ir embora? Teve. Pra mim, pro Marcão. Mas pra ir pra Série A? Pra Série A. Não, vamos ficar aqui. Aí. Não porque eu fui criado aqui dentro, né, do Palmeiras. E aí, essa época foi uma época que os jogadores, o treinador, cara, vinha pedir pra gente ajudar. Pô, o Pisserni, assim, não tô aqui, mas o Pisserni falava, pô, dá uma ajuda pra gente nos meninos, dá um puxão de orelha. O Pisserni sempre foi um cara muito bacana. E ele não era aquele cara de ficar brigando com o jogador. Ele puxava a orelha, mas ele queria o resultado. E às vezes a gente chegava no moleque mais novo. Quantas vezes o Marcão chegava no Wagner Love, Diego Souza, o Lúcio, né? Empolgado. Ô, Juvenilzada, aguenta um pouquinho ainda, tamo, né? Porque tinha que chamar a mesma responsabilidade. Porque os moleques, cara, eles se empolgavam. E aí a gente não ganhava nada. Então, ó, segura um pouquinho, vamos ganhar primeiro, depois, né? Vamos pra farra. E aí a gente segurava os caras. Mas a gente sabia da responsabilidade. Porque nós já sabíamos como que era o Palmeiras, nós tínhamos passado por tudo já. E os moleques estavam chegando naquela época, na segunda divisão. Aí ganhava um jogo e tava achando que já tinha ganhado. Falei, ô, segura, calma. Então a gente fazia esse papel. E o Vander e o Pisserni gostavam. Pô, né? Segura os caras. Ele falava pra nós. O que a gente falava pro Pisserni, ele. Tanto é que ele foi pedir pro professor: se dá um rachão aí a semana. Ele falou: não, tá liberado. Pode fazer. Cara, e a gente tinha essa liberdade, né? Mas sempre com muita responsabilidade. Quantas e quantas vezes a gente pegou o jogador que chegava, explicava: ó, assim, assado, faz isso que você vai se dar bem. Então, cara, a gente venceu tudo dentro do Palmeiras. Eu entrei com 17 anos, ando no Allianz Parque hoje, eu vivencio tudo que eu passei. São 30 anos, né, cara? De título, 93, e de clube, né, entre 89 e 93, são 35 quase de clube. É muita coisa, né? E, Sérgio, de todos os jogos, tirando a final de 93, é claro, se você pudesse escolher um que você fala assim, não, esse aqui me marcou muito, qual seria? Cara, tem um jogo que me marcou muito negativamente, que poderia ter sido uma história diferente, né? Mas é claro que isso vem para um aprendizado, mas machucou muito como aprendizado. Que foi o jogo de 99, né? 99 contra o Vasco, que a gente perde aquele título de 4-3. Foi 2000, não foi? 2000. E esse título aí me marcou muito porque, cara, tava nas nossas mãos, né? E eu, como goleiro experiente, eu falava, eu gritava, eu falava, faz isso, faz aquilo, que eu esperava que poderia acontecer aquilo. Pela maneira como foi o jogo, eu não entendia por que estava acontecendo aquilo, porque nós estávamos com o resultado na mão. E o Galeano, o Fernando, Paulo Turra, o treinador, eu falava, olhava, levantava a mão, fazia... E, cara, e os caras atropelando. Falei, cara, não é possível. Então... eu não entendo porque aconteceu aquilo, que tinha jogadores experientes demais no elenco, sabe? E aí a gente perde um título que estava na nossa mão, assim, tão importante, tão batalhado, porque foram 3 jogos. O segundo jogo eu arrebentei em casa, cara. O Romário, pode puxar lá, cara a cara, peguei 4 bolas lá e fomos lá em campo. Eu e o Neném. Então, cara, e o Juninho, bem para o nosso time, depois na final, faz 3 gols e de repente do nada... sofre esse reverso. Então, para mim, foi um jogo que marcou muito negativamente, que me ensinou pro resto da minha vida como aprendizado, assim, nunca, faltando um segundo, nunca comemore antes, nunca faça nada. Então, ficou para mim, mas custou caro, né? Doeu muito na alma esse título negativamente. Agora, teve outros que me marcaram muito, né? Mas esse daí ficou marcado. Quando a gente caiu para a segunda divisão também, lá no Vitória da Bahia, para mim foi como se eu tivesse perdido um ente querido. Eu senti muito porque, cara, venceu o clube tanto intensamente, e nós estávamos caindo para a segunda divisão, coisa que nunca tinha acontecido, e aquilo ali me marcou também. Puta, me senti muito mal, muito. E aí, mas enfim, dei uma volta por cima e estamos aqui contando a história, né? Mas foram esses 2 jogos que me deixou muito assim, muito triste. Agora, tem os alegres, né, que foram muito mais do que os tristes. Que aí vai ficar até amanhã falando. Sim. Do 4-3, aí o Rudy perguntou pro Mazinho aqui. O Mazinho falou: não, eu não tava nesse jogo. Ele não tava no Vasco, né? Não tenho como falar. Como é que foi o intervalo de vocês ali, ô Sérgio? Então, eu fui um que eu me lembro muito bem. Você sabe que no Allianz Parque, no Palmeiras, tinha aquelas cadeiras de madeira pintada, né? Sim. Que eram umas cadeiras assim.
comprida, a gente sentou ali, que sentava para ouvir o treinador. E aí eu me lembro, eu desci do vestiário e fui o primeiro a falar. Não ganhamos nada, vamos voltar firme, porque tá nas nossas mãos, mas não ganhamos nada, porque você tem que sempre... E aí, cara, mas depois de anos, né, nós subimos e levamos essa porrada, beleza. Depois de anos, eu não vou falar o nome do jogador aqui, né, para não prejudicar, mas a gente ficou sabendo que teve um jogador nosso que ficou, né, desdenhando, brincando, zoando os jogadores adversários. Né, corre aí, vê se dá, não sei o que lá, zoando. E aí dizem que esses jogadores, quando subiram, você viu o que aconteceu. Então isso mexeu com o brilho do jogador do time adversário. Claro que não foi só por isso, mas isso incentivou e a gente ficou, nós descobrimos depois. Né? Caraca, e aí, com certeza dá gás, né? Foi um dos pontos que, a gente não sabia, né? Dentro do próprio jogo. Eu mesmo, assim, se eu tivesse ouvido do adversário já zoando e tendo meio tempo para me jogar, já dá a vida e mais um pouco. Então, lembrando que era um baita time do Vasco. Né? Não então, foi e esse jogo melhor que o nosso, tecnicamente. Mas nós tínhamos... E foram dois tempos distintos, né? Sim. Porque foi um primeiro tempo nesse jogo que o Palmeiras não deixou o Vasco jogar, o Vasco não conseguiu criar, né? Que, assim, os 3-0 não foi um acaso. É um gol do Arce no pênalti, o gol do Tuta que ele recebe na entrada da área, ele chapa no canto e o goleiro só olha. Então assim, foram jogadas construídas, né? Foram jogadas, um gol do Magrão também, se eu não me engano. Foram jogadas construídas. Tiveram chance de fazer outro, né? Tiveram chance de fazer o quarto e assim, não é aquela coisa do bola na área, o ping-pong entrou, não. Jogadas construídas e o time anulou o Vasco. Cara, eu confesso, desculpa te cortar, eu confesso que eu assisti esse jogo depois que aconteceu, uma vez só. Então, puto que eu fiquei, cara. Eu não dormi a noite inteira. Fiquei em casa, minha mulher falou, não dormia, eu falei, não acreditava, fiquei assim, remoendo, falei, cara, não é possível. E aí, demorou. E aí, todo lugar que eu ia, os caras, e aí você escuta até hoje a história de que o cara foi dormir, achando que já tinha ganhado, então, essa é a história do torcedor. Mas no jogo, depois eu fui assistir na íntegra, eu falei, cara, eu vou assistir. Mas demorei uns 10 anos pra assistir. Porque eu falei, não acredito. Porque, na verdade, os gols que aconteceram, assim, deu tudo certo. Por exemplo, o último gol, que aí vem diagonal, acho que o Viola chuta. Eu saio fechando assim, cara, espero. Se ele batesse sem ninguém entrar no carrinho, que acho que foi o Galeano, que deu um carrinho, pega no pé do Galeano e vai só pro Romário, eu saio ainda. Quando eu vi o Romário, eu falei, cara, acabou. Porque ele gol. E aí, se ele chuta ali e passa, eu podia pegar. E aí, pros pênaltis, eu poderia até me consagrar nos pênaltis, né? Porque o goleiro pensa nisso. Pô, nos pênaltis eu poderia ter ganhado, porque é uma chance. Mas não, 4-3 os caras. Mano, aí... E faltava o quê? Acho que 4, 5 minutos. Sim. Então foi um jogo que eu nem gosto de falar desse jogo. Foi muito negativo. Por assim, falta de atenção de toda a equipe. Eu falava pro Fernando, eu falei, Fernandão, chega no Juninho, tira do cara de campo, faz alguma coisa. Os caras atropelando e vindo, aí pênalti pros caras. Como é que vai? 2 pênaltis. Cara, foi um jogo difícil. Mas... E tava muito cheio, eu tava nesse jogo, tava muito cheio o Parque Antártico. Eu lembro de ficar debaixo de um bandeirão da organizada e acender um sinalizador. Eu tava com um maluco que tinha asma, o cara quase desmaia. Eu venho carregando o cara. Isso aí antes do jogo, tá? Eu venho carregando o cara aqui, o cara aquele desmaiando, tomando tapa na cabeça que eu tava empurrando as pessoas. Aí quando eu chego, aí eu vou pra trás do gol. Quando eu chego atrás do gol, o Palmeiras faz 3-0. Eu falei, tá vendo? Eu sofri tudo aquilo porque o jogo ia ser bacana. Aí vem o segundo tempo. Aí aquilo. E se eu não me engano, acho que o Júnior Brandt foi expulso também, né? Foi. Foi expulso, então esse é daqueles jogos jogava no Vasco, jogava no Vasco. Esse é daqueles jogos que você olha assim e você procura entender e não, é triste, não consegue, eu sofri muito, eu lembro, mas ainda bem que foi pro Vasco, que é um time que, irmão, se tivesse ido pra algum rival mesmo, olha, sim. ia ser... Vai tudo bem, o torcedor amigo meu do Vasco brincam comigo, foi uma conquista, tá? A gente tem um carinho pelo Vasco e tal, mas enfim, foi, Sérgio, o que você falou, é uma ferida que te fez mais forte, você aprendeu com isso. E a gente aprende com as derrotas, né? Mas essa foi muito cara, assim, mas a gente aprende. Eu costumo dizer que tem jogo que você ganha e que dá um chute pro gol, que não sei o quê. Ah, ganhou, comemora. Aí você vê que não tá nada certo, você não construiu jogadas e tal. E aí, o cara ganha, o importante foi ganhar. Quando você vai ganhando muito em trancos e barrancos, uma hora vai vir a conta, velho. Não vai ter jeito. Porque o time, na verdade, ele pode até perder. Criou oportunidade, jogou bem, não sei o quê. Mas aí, daqui a pouco, ele começa a encontrar as vitórias, porque ele é um time que produz, que quer conquistar. Aí você vai se enganando, chega uma terceira, uma quarta, você começa a perder. Aí começa a vir tudo.
de água abaixo, porque você não sabe, não tem como você vencer o adversário. Então tem vitória que encobre muitos erros. Tem derrota, você perde e fala assim, não, mas eu sei que nosso time vai vencer, vai melhorar. Porque você é um time criativo, que você perdeu meio que por azar ou por uma jogada individual. Mas é assim, cara, aprendi muito com futebol. E Sérgio, depois de passado tudo isso, né? Aí 2006, você falou do próprio Diego que veio surgindo ali, né? Foi um goleiro esplendoroso que jogou uma temporada fantástica como 2007 pelo Palmeiras. Como que foi a sua decisão na reta final de carreira para entender até o tempo de parar? Porque a gente sempre fala disso, né? Que o jogador ele vai postergando, às vezes postergando, até que chega uma hora que não dá mais. Você teve alguma preparação? Você já foi olhando ali na reta final, falando assim, tô entendendo aqui, acho que mais uns 2 anos, já vou começar a preparar um terreno aqui para eu sair de cena, para fazer alguma outra coisa? Ou você foi levando aí até onde deu? Eu parei de jogar com 42 anos, jogaria até os 50 como Buffon, fisicamente nunca tive problema, mas você não consegue mais não por questões físicas, é por questão realmente burocrática, ou questão de times, que às vezes você tem que, além de ser capitão, além de ser mais velho, jogar em time grande, você tem que arcar com outras situações. Aí você começa a ver que quando você pega, se defende, é obrigação. Quando você falha ou toma um gol bobo, porque você tá velho. Entendeu? Uhum. Então você começa a notar isso. Aí já não é a mesma coisa. Então você vai se preparando. Eu costumo dizer que Palmeiras, Parque Antártica, eu me sinto em casa. Porque eu fui criado aqui dentro, né? Quando eu chego andando ali dentro, eu fico viajando. São quase 35 anos de história dentro do clube. Então é a minha casa, é onde eu conquistei, é onde eu tenho tudo hoje. É a minha vida profissional, onde eu vou, as pessoas me reconhecem. Então eu devo tudo ao Palmeiras e gratidão. Chego aqui, os jogadores me veem, e às vezes, cara, parei tanto tempo, os caras ainda me tratam muito bem. Claro, né, a gente tem essa humildade que nós já passamos, agora ficou uma história. E eu confesso que o que eu fiz no Palmeiras foi tudo de coração no limite. Então não tem aquele negócio de falar assim, deixei de fazer isso. Não. Tudo que eu fiz foi de 100% a 110% com o coração mesmo. Porque tem gente que faz, deveria ter feito isso. Não. Eu sempre fiz as coisas muito bem pensadas. E eu fiz sempre com amor, com carinho. Então as pessoas falam, tem saudade? Tenho. Da resenha, de conviver com o jogador, mas do que eu fiz, quando eu colocava a camisa, quebrei dedo, igual Marcão, já me revi, não. Segunda pele. Então isso que eu tenho hoje do Palmeiras, né? Esse carinho, essa família. E você falou dos jogadores, o Everton, o Lomba, não sei, você veio um tempo atrás, enfim, tem prazo, outros. Vamos falar desse elenco, o Everton conversa com você. Conversa. Fala aí, quem é que tá achando, Sérgio? Cara, é muito pouco, né? Mas, eu tenho uma curiosidade, assim, quando o Everton foi contratado, eu sou muito de observar. E tava o Fernando Praz, o Jailson e ele. É verdade. Né? Eu sempre me dei bem com os três, conversava, mas nunca fui de vir bater papo, né? De estar próximo. Porque a gente também sabe como é que é isso, convive do dia a dia dos caras, do trabalho. O treinador de goleiro aqui, o Rogério, é bacana, eu venho aqui, os caras, até brinquei, vou treinar um dia com vocês, que eu gosto de fazer específico. O Everton falou assim, eu marquei um dia pra treinar com eles, mas não deu certo. Mas eu acho que eu vou realizar esse sonho. Que legal, velho. Eu gosto muito de treinar específico. E aí eu vim aqui bater papo com o Jailson, com o Praz e com o Everton, né? Aí vem um pouco. Agora sim que eu tô mais assim, ligo às vezes pro Jailson, dou uma ligada pro Everton, bato um papo com o Everton, mas não falo nada tecnicamente, cara. Não sou, cara, você devia ter feito. Nunca falei isso, porque é de cada um. Agora, o Everton, quando ele chegou aqui, eu entrei no Instagram, e aí eu falei, vou falar um negócio pra esse cara, mano, que eu vou ter que falar pra ele. Uma coisa minha que eu falava pro jogador. Eu falei pra ele, cara, você tá sendo contratado. Mandei uma mensagem assim, sou Sérgio, paredão, não sei o que, monta uma resenha. Eu falei, vou dar um conselho. Você foi contratado, você vai jogar no Palmeiras. Mas não esquece, cara, treine e esteja preparado pra sua hora, que a sua hora vai chegar. E aí ele falou, Sérgio, obrigado. Eu falei, aqui a torcida é o seguinte, fez com carinho, com amor, você cai na graça. Mas treina, porque a sua hora vai chegar, e aí quando chegar a sua hora você tem que estar preparado. Cara, quando ele começou a jogar, um belo dia a gente se encontrou e falou, Sérgio, e quando ele se encontra, cara, você é louco. Você profetizou, hein, bicho? Não, ele fica um tempo como terceiro goleiro. Opa, e aí é paciência, o goleiro tem que ter paciência. E ele teve, né? Chegou o momento dele. Tanto é que eu tô com a camisa dele aqui, ganhei aqui hoje, né? Eu gosto muito do Everton, eu acho o Everton um excelente, assim, profissional, acima da média, excelente. Eu vejo ele, cara com um cara com excelência. Treina muito e responsável, o cara focado.
sabe? Não que os outros não eram, né? O Jailson também, o Praça. Mas o Everton, pra mim, hoje é um dos goleiros completo, assim. Sai bem do gol, reposição. Pra mim, hoje, do Brasil, o melhor goleiro. Sabe o que marcou? Só pra te falar, me marcou. Acho que não sei se eu falei pra ele, que me marcou quando o Palmeiras ganha do Santos lá no Maracanã, no meio da pandemia. Eu tava nesse jogo. O que me marcou, todo mundo comemorando muito. Eu tava lá também. Então, mas não sei se você percebeu, ele tava de máscara, com medo. Porque ia ter um Mundial e ele queria se preparar. Ah, é verdade, sim. Que não podia pegar. Então, mas assim, não que os outros jogadores não estavam, tanto que ninguém positivou, nem a gente não perdeu ninguém. Sim. Mas, mano, eu achei, ele transcendeu o normal, porque eu falei, mano, o maluco... E é Mundial, assim, não... Ele é tão profissa, mais do que o normal, que o cara tá preocupado no momento de comemoração, primeira liberta que ele tinha ganhado e tal. E é o que você tá falando, é o foco do maluco. E o goleiro hoje tem esse lado muito eu era muito concentrado, né? De antever. Eu, graças a Deus, errei pouco na minha carreira. E quando errei pra jogo, não pra título. Às vezes a gente erra nos títulos, né? Fica muito marcado. O Everton, ele tem esse lado, muita concentração. O goleiro, ele tem que ter muita concentração. A concentração no jogo é tão desgastante que o goleiro, quando acaba o jogo, ele tá... Ah, mas você não correu. Não. É ligado. Concentração. Porque ele é o último homem. Você errou, acabou o trabalho do time. O cara errou... Então, imagina só a responsabilidade do goleiro. É uma descarga de energia que o cara tá... E os movimentos dele lá, de goleiro, ele tem que ser tudo calculado. Assim, muita cabeça fria. Porque se ele errar, ele é o último homem. Então, o goleiro ele tem que estar muito concentrado. E o Everton ele tem uma concentração muito elevada. Perfeito. E, Serjão, hoje em dia, o que faz o Serjão? Eu sei que você joga de vez em quando aí, tem uns... né? uns jogos às vezes de seleção de Master, tem um Palmeiras aí de vez em quando que reúne aí com o seu Ademir, com a rapaziada da antiga, você sempre tá envolvido aí no meio. É, legal, Luizão. Hoje eu tenho uma agência de marketing esportivo, já comecei meio que fazendo para também colaborar com os ex-jogadores, né? E foi crescendo e eu comecei a profissionalizar e hoje eu tenho essa agência já há 10 anos. Tenho mais de 50 ex-jogadores lá dentro, a gente faz jogos pelas prefeituras, empresas. Esse é um dos hobbies que eu tenho, né? Um dos projetos que já toco há 10 anos. E fora isso, eu tenho um escritório de representação, onde eu trabalho com mais 2 produtos. E tenho a imagem, que eu faço rádio, e às vezes vou em programa, às vezes faço algum merchan por aí. É isso que eu faço hoje. Não paro, cara. Levanto cedo e vou. Eu sou um cara muito ativo, mas... Tô trabalhando, bastante coisa aparecendo aí. E às vezes tem que focar, porque senão você não faz nada certo, né? Então o pato é assim, né? Não voa bem, não nada bem, não anda bem. Aqui vai ter 3 coisas, pô. Esse dos Masters sem direta pra nenhum pato. Quem né? que é a rapaziada que tá contigo? Eu já entreguei o seu Ademir, né? Cara, o seu Ademir até me ligou agora há pouco. O seu Ademir, ele vai, a gente gosta de chamar ele porque ele entra 10 minutos, aí ele levanta o dedinho assim, ó, aí a gente troca. É fantástico, o seu Ademir da Guia. A gente leva ele, cara. E ele vai no carro quietinho. É da hora, é da hora. Não, e assim... Ainda joga. Não, eu sei, eu joguei ele outro dia. Quer sair não, às seu vezes. Ademir chega às 7 horas da manhã como? Correndo. Todo com a blusinha dele. Aí ele entra no carro e fala assim, ô garotinho, dá uma baixadinha no ar aí, pelo amor de Deus. Então ele é um cara que, assim, unanimidade. Aí tem o Wendel, do Palmeiras tem o Wendel, tem o Galeano, o Juninho, lateral esquerdo, né? O Flávio Conceição, Amaral, o Flávio, o volante também. O Índio, tem um monte de jogador do Palmeiras que a gente leva aí. Aí do Corinthians tem o Birubiru não, Birubiru, de vez em quando ele dá uns canos, né? Birubiru é fogo. A Taliba, o Ezequiel, o Zenon, o Batata, que é um cara muito bacana. Aí vocês fazem master a gente faz a seleção de estrelas, que são os 4 times de São Paulo. Ah, legal. O Giovanni dos Santos, o Renato agora tá indo, o Domingos tá indo agora. A gente leva para as prefeituras, cara, muito bacana. Que legal porque isso. Porque o pessoal não é só um time, né? Quando o cara quer o do Palmeiras, eu vou lá e chamo os 11 do Palmeiras. Mas o cara quer uma seleção, a gente leva a seleção. Tem que levar o Domingos e o Diego Souza pelo Palmeiras. Meu Deus. Cara do Luiz. Então a gente faz isso aí. Ele tinha que lembrar dessa, né? O Domingos tava jogando no time lá de Osasco, tava jogando no Vila Isabel, na Copa do Busão. O Jobson também. Um abraço pro pessoal do Várzea ao vivo que eu assisto direto lá. Outro dia ele me fez um pênalti no maluco. Osasco, Ele meteu um pênalti, ele agarrou o maluco dentro da área, pênalti. Foi o terceiro gol do outro time, velho. O Domingão agarrou o maluco e ainda saiu aqui, ó. O que eu fiz, professor? Não, mas é legal. Mas ele jogou bola, essa rapaziada se manter nativa é muito legal. A gente fala que ter a oportunidade, né? Mesmo nesses jogos de prefeitura, essas exibições da galera, rever esses ídolos do passado
e transmitir um pouco de carinho para eles é muito importante. É muito bom e você não sabe o quanto é importante para o ex-jogador. Ele se sentir útil, bater uma bolinha, ganhar seu cachezinho, sabe? Isso é muito bacana, porque muitos deles estão esquecidos. Você não... Por exemplo, tem jogador que você liga pro cara, pô, obrigado, pô, você me lembrou de mim. Isso é muito bacana. Então a gente faz isso também para unir essa galera, né? Pô, os caras... Homenagear o cara. É, né? os caras adoram. E é uma geração, Sérgio, que ganhou dinheiro, mas não tanto como hoje, né? Não tanto quanto hoje. Meu, muitos estão aí também, não é que tá passando dificuldade, mas muitos não fizeram mais a sequência daquilo que eles pararam. Por exemplo, o cara quando para de jogar, você falou, ele não se prepara mesmo. Ele fica meio que voando, até ele acertar um negócio para ele continuar ganhando aquilo que ele, pelo menos uma parte daquilo que ele ganhava, demora, cara. Tem cara que não sabe o que fazer. Aí ele fica em casa, tem cara que separa, porque a mulher não aguenta mais o cara, briga, não sei o que, vai embora. Cara, é verdade. Sérgio tá salvando o casamento com esse projeto. O casamento dos caras, Aí, então pode colocar mais uma agência de casamentos. Você é doido. Mas é legal, cara. O cara recebe o cachê, agradece. Pô, Sérgio, obrigado. Porque às vezes o cara não tem um trabalho, tem cara que não tem mais o trabalho. Vive de jogar. Então, tem cara que me liga, esqueceu de mim. Aí eu falo, não, essa convocação você não tá, mas você tá na outra. Aí o cara tem que administrar isso. Administrar. Mas é da hora, cara. E é legal, então, aí, por que eu sempre gosto de perguntar nessa coisa do que, como é que foi, o que faz, como é que você tá fazendo agora? Porque eu vejo, Rudy, que tem ex-atletas, igual nessa situação que o Sérgio falou, né, que, não souberam ali como caminhar, depois essa coisa que fazer. E em contrapartida, tem alguns que vão para um lado totalmente o contrário. Né? Eu falei do Thiago Silva, né? Sim. O Thiago, ele trabalha hoje em dia com empreendimentos, né? Eu encontrei ele no Instagram. Ele é construtor. Ele é lateral esquerdo. Não, para explicar que às vezes a geração de hoje vai achar que é o Thiago Silva o zagueiro. É o Thiago Silva jogou aqui com a gente. Ele constrói lá no sul, né? No sul. Aí você vê, você fala assim, mas como assim? O cara jogava futebol, hoje tá construindo prédio. O Daniel, o zagueiro, jogou aqui também. Ele é construtor lá em Ribeirão Preto. Lembra o Daniel, o zagueirão? Sim. Que já veio de São Caetano? Sim, loiro, né? E o Daniel, ele trabalha com isso. E é uma área muito bacana. Então, ele não é mais jogador. Sim. O cara tem que entender que ele acabou a carreira e tem que seguir em frente. Eu costumo dizer que é o segundo tempo da vida, né? Tem que saber o que fazer. O que fazer. Então eu tenho um escritório de representação. Vem muitos negócios, eu escolhi 3 e estou trabalhando. Mas é gostoso, cara. Eu confesso que... Mas não posso dizer que eu gosto de jogar no final de semana, gosto, né, de sair, fazer esses jogos com os caras, que é resenha. Muito bom. Vamos ver se o Sérgio põe nós um dia num jogo desse aí. Você precisa ir, né? Você é só chamar, né, Sérgio? O Mazinho, quando teve aqui, falou que não fez a despedida, né? Então já... Eu sempre quis fazer a despedida minha também. Aí, vamos tentar aqui. A gente até jogou a ideia no ar aqui. Eu tenho um projeto pra trazer pro Allianz, viu? Depois eu vou apresentar pro Palmeiras aí. Olha aí. Tô com a ideia de fazer um jogo aí entre as duas equipes. Palmeiras 99 e 93. Legal, hein? A ideia tá no papel aí. Vou botar num projeto. Aí você vai jogar em qual? Eu jogo 93, deixo 99 pro Marcão. Vai dar uma briga boa isso. Veloso também, pra fazer parte. Então, porque tem muito jogador dessa época. Eu contei, deu mais de 35 jogadores. Entre 99 e 93. Fora os que jogaram nos dois. É o que eu tô dizendo. Aí você pode chamar o Marcos Assunção, pode jogar o Zé Roberto, pode chamar o Praz. Então, isso é legal. Agregar uma galera pra... Essa é uma ideia bacana. E os caras quando se encontram, velho. Imagina. Chamar o Zé Roberto aí já aumenta o Esses dois já tem que deixar fora. Os caras estão O Zé Roberto pode jogar no time desse ano do Palmeiras, inclusive. O Zé Roberto tá o sarrafo. Mas é uma ideia, quem sabe, né? Vamos ver. Não, mas é isso. Sérgio, prazerzaço receber você aqui no Palmeiras Cast. Pra mim, esse bate-papo é maravilhoso. Quando o Gui me chamou, eu falei, claro, vou sim. Guilherme Cimátio lindo. E que careca maravilhoso. Esse moleque é demais, camisa, hein? Né? Não, o Sérgio, só pra quem não sabe, ele veio com uma camiseta que não era do Palmeiras, a camiseta verde, porque ele queria induzir a ganhar, porque ele sabe que tem que fazer o podcast com a camisa. Ele é safado. Eu cheguei aqui, Edu, tô sem camisa. Eu falei assim, eu vou mandar uma pra você aí. Aí eu falei assim, dá uma do Airport aí, né? Quem tem moral tem, né? Grande tá vendo, Rudy? Quem mandou não jogar bola? Falando em Edu, eu vou convidar o Sérgio e vocês que curtem meu trabalho, quem é de São Paulo? Eu sei que tem muita gente que não é, mas o Luizão, você também tá convidado, a galera da produção, a galera da Canon que tá aqui também, teu filho também, você não foi Lucas, no meu show ainda, né? Não foi no seu show. O Luquinhas, aliás, todo mundo da sua família. Dia 8 de julho, no Shopping Jardim Sul, em São Paulo, às 21 horas,
O Palmeiras só vai jogar dia 9, então fica tranquilo que na hora eu já marco o show, eu chego no Cícero e falo, Cícero, tem jogo tal dia? Ele, não, fica tranquilo, aí eu marco o show. Então é dia 8, às 21 horas, no Teatro Shopping Jardim Sul. Só ir no Google, entrar lá, Jardim Sul, lá no teatro. Te espero lá, palmeirense, pra gente fazer umas imitações e dar uma risada. Eu vou pegar seu gancho, eu posso deixar meu Instagram? Eu que não podia, você que tinha que fazer isso. O Sérgio Goleiro, né? Oficial, pode entrar lá que a gente tá na Instagram? Qual que é? Sérgio Goleiro. Arroba Sérgio Goleiro Oficial. Aí... O Sérgio tá me seguindo, ele tinha metido a mala quando eu conheci ele, eu mandei cagou pra mim. Também quem sou eu, né? Eu mandei um WhatsApp, ô Sérgio, beleza? Acho que foi o Marcos que passou o telefone dele. Não sei o que, ele nem respondeu, mano. Mas eu sabia quem era? Até você não ele já sabe. tava estourado, mas eu falei, quem é esse cara rude? Eu falei, Lucas, quem é esse cara rude na Dutra? Falei assim, pô, aquele cara lá, como é que falou? Que faz as imitações, eu seguindo o cara, sabendo. Eu falei, agora eu vou saber. Aí eu fui demorar pra ele. O Sérgio, mano, sempre foi muito legal comigo. Eu fui no show dele. Você foi já? Então você falou que não foi. Fui lá no Vila Lobos. Não, mas esse não é. Aquele era só de futebol. De futebol. Eu fui lá com o meu filho, meu sobrinho. Foi um monte de. Foi o Moisés, foi quando jogava aqui. Verdade. Fui lá. O Moisés estava lá. Então, Sérgio, você vai nesse dia 8, que é o show de stand-up. Sem ser futebol, tem umas imitações, mas é de stand-up em geral. Mas você não vai me chamar no palco, não, né? Claro que não, cara. Mas se você continuar perguntando, eu chamo. Rudy Landucci. Valeu, bebê. Muito obrigado também por sua presença aqui. Agradecer a Betfair, patrocinadora do Palmeiras Cast. A Canon também, que produziu esse lindo estúdio maravilhoso aqui na Academia de Futebol. Para você, sócio Avante. Fique ligado no app do Palmeiras, porque a qualquer momento pode pingar uma notificação para você aí, envolvendo o Palmeiras Cast. Para quem viu a edição do Marcos Rocha, já sabe muito bem o que aconteceu. Para quem não viu, corre lá na TV Palmeiras e assiste a edição do Marcos Rocha para vocês entenderem e saber que vocês podem pintar por aqui também. Palmeiras Cast by Betfair se encerra. Um grande abraço a todos, até a próxima aí. Avante palestra. Prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem é Avante. Seja sócio Avante. Vem pra Fã, aqui o foco é você.